Pessoal, boa noite mais uma vez. Estamos com algum problema de conexão. Não sei se é meu ou do Alisson, mas a gente está tentando aqui se conectar. Gostaria de agradecer a todos. Vamos tentar aqui mais uma vez se conectar com o Alisson. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Tá escutando agora? Tá me ouvindo bem agora? Eu tava. A internet tá meio ruim. Rapaz. Qual Meu, internet tá ruim? eu Melhorou. não sei. Ó, eu tô. Gente, desculpa, eu tô no hotel em Posse, fazendo trabalho. A Gilmara me pediu, aí eu coloquei aqui na 4G da TIM, porque a internet do hotel daqui deve estar com problema. Então a gente vai Eu acredito. discutir. É, assim, vida de agrônomo de campo, né? A gente não deixa isso de lado. Infelizmente, a gente vai para áreas onde a gente tem que estar direto em contato com o produtor, avaliando a área, fazendo visita, que é o seu trabalho também, de certo modo, e que a gente Com faz com o certeza. maior amor, né? E isso faz Com toda a diferença. certeza. Com Mas, certeza. turma, olha, eu já estava brincando aqui com a Gilmara antes, que 18h55 eu disse, cadê você que não apareceu? E eu aqui dando problema com a internet. Não, mas essas falhazinhas acontecem. Alisson, primeiramente, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer a você por ter aceitado o nosso convite e a gente está batendo esse papo. E eu gostaria que você se apresentasse. Vou jogar a bola para você. Não vou te apresentar, não. Você é muito conhecido. Então, eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, saber quem você é, o que é que você faz. E fique à vontade, meu amigo. Pois é, turma, eu sou de Caicó, Rio Grande do Norte, decidi fazer agronomia e é uma paixão desde pequeno. Enfim, fui criado em fazenda, em praia também, mas preferia a fazenda sempre. A praia a gente faz depois que ganha dinheiro, né? Então, assim, Verdade. é, daí eu me formei em Mossoró, na UFESA, e parti para a área de produção de melão logo em seguida, né, da formação. Depois fui para Petrolina, onde tive a oportunidade de aprender bastante sobre uva, manga, mas não só isso. Fiz uma especialização em fertilidade e nutrição mineral de plantas, fertilidade de solo, e a partir daí começou todo um trabalho de desenvolvimento profissional com o objetivo de melhorar não só as produtividades das culturas do Brasil, né, através da empresa que eu trabalhava, na época, mas também era um sonho desenvolver a nossa região de semiárido. A gente sabe que as dificuldades são enormes, pessoas para dar assistência, produtores precisando, a gente está passando por essa dificuldade, passou agora recente com um pulgão no sorgo, que é um absurdo isso acontecer, mas aconteceu, e infelizmente as pessoas não estavam preparadas, como não estão preparadas muitas vezes. Então, pessoas como você, a Viviane e alguns outros profissionais da área têm essa empatia maior como produtor e busca trazer novidades. Então, eu acho que esse tempo que eu passei de 21 anos já de formado, e principalmente pensando hoje no desenvolvimento da região do semiárido, a gente sabe que a gente tem um trabalho já faz quase 3 anos que a gente está buscando, está testando, está aprendendo, está divulgando e está colocando em prática muito trabalho bom que a gente sabe que vai dar certo e que é preciso, né, para desenvolver a agricultura e pecuária de uma forma sustentável no semiárido nordestino. Então, hoje eu trabalho na Valence como gerente comercial, mas eu fui gerente de desenvolvimento e trabalhei em marketing, né, da Valence. Então, a Valence é uma empresa que me dá a oportunidade de fazer esse tipo de trabalho. É uma empresa que eu visto a camisa e que está a minha família aqui, ó, do lado, até no crachá, que você sabe que para mim não existe coisa melhor que isso. Então, hoje a gente vai
tentar pegar um pouco desse aprendizado meu com o seu, estar discutindo, e principalmente alguns, tirando dúvidas sobre alguns mitos, né, que estão surgindo aí na nossa região, e o que é que realmente precisa ser feito. Eu acho que a gente tem uma base boa para estar discutindo isso aqui e levar conhecimento para os produtores, viu? Com certeza, com certeza. Muita gente aqui te elogiando, falando que você é um dos melhores agrônomos que a gente tem no país, realmente isso é verdade. A gente, eu Opa! digo eu, né, tive a oportunidade de fazer um treinamento com o Alisson e a gente sabe o quanto ele é inteligente, o quanto de bagagem ele tem, sabe nessa parte de nutrição de plantas. Então, Alisson, minha primeira pergunta para você eu queria que você falasse a importância que tem de fazer uma adubação correta, que tipo tipo de vantagens, quais as vantagens que o produtor tem quando ele faz uma adubação correta. Eu acho que um dos primeiros pontos que a gente fala quando fala de adubação correta é de você não estagnar o solo, é de você preservar o solo. Então, hoje, inclusive, tem uma live que vai estar acontecendo às 19h30, logo depois da gente, todo mundo quiser entrar, o Leandro Solo Fértil vai estar lá falando sobre perfil de solo. Então, uma adubação correta, ela minimiza prejuízos ao meio ambiente e ao bolso do produtor. E isso a gente sabe que não existe receita de bolo. É igual um médico, gente. Você, quando vai no médico, o médico olha para você, ele tem que ter um exame, tem que ter detalhes do que você está tendo para poder identificar qual o problema e assim resolver. Então, até no treinamento que a gente teve, a gente viu que muitos dos produtos que a gente estava usando como fundação não estava sendo necessário em algumas regiões, em algumas áreas. Então, a minimização dos custos e de danos ao meio ambiente, principalmente evitando salinização do solo e, consequentemente, a desertificação das nossas áreas, porque nós temos aí hoje uma insolação muito alta, diferente de outras regiões do Brasil, onde você tem a área coberta, então chove 600 milímetros, 400, 1.000, 1.200, mas automaticamente a evapotranspiração que o solo transpira é muito maior. E a gente, durante esse ano que a gente passa em períodos secos, a gente tem que ter o solo armazenando água e depois preservando essa água armazenada, né? Então, sem esses detalhes, fica muito difícil você construir uma agricultura e uma pecuária sustentável, porque você prejudica esses dois pontos, o meio ambiente e o bolso do produtor, fazendo recomendações erradas de solo. Isso é Então, assim, verdade, isso é Gilmar, verdade. e pensando hoje no nosso semiárido, nas regiões do Seridó, nas regiões de Campina Grande, nas outras regiões ali ao redor que você dá assistência até Alagoas, né? Você teve de ir. Então, Isso. nós temos diversos tipos de solo, certo? Diversos tipos de situações onde você encontra saturações elevadas do solo, ou seja, você encontra muito nutriente no solo, e que você tem que estar fazendo para disponibilizar aqueles nutrientes é o manejo correto. Não chegar e colocar, não, para plantar palma eu preciso disso, disso e disso. Não, você precisa de uma análise de solo. Para plantar BRS Capinha-Sul, você precisa de uma análise de solo. Para plantar que seja forrageira, você precisa de uma análise de solo para realmente fazer uma adubação correta. Um exemplo disso que eu vou dar aqui, que depois a gente pode discutir, é a utilização, muitas vezes, de ureia de forma errada. Então, o solo, muitas vezes, não tem água, o produtor quer colocar na fertirrigação, mas ele não infiltra essa água, essa ureia fica lá e ela não vai ser assimilada de forma correta. E uma das coisas básicas que precisa muito e que antigamente era vendido pelos produtores e até mesmo por muitas fazendas, o pessoal, não, chega aqui, tira o que tem no curral e leva. Quero o esterco, né? Fazer a compostagem. É uma das matérias-primas primordiais para você alcançar a fertilidade do solo de forma equilibrada. E a gente sabe que nossos solos, eles têm muitas vezes cálcio, magnésio, potássio, às vezes tem até fósforo, como o meu lá, né? Análise de 200 ppm de fósforo de 0 a 20 e 300 de 20 a 40, sem nunca ter adubado. Então, o que é que falta nesse solo? Gente, falta vida nesse solo, porque eu estou irrigando com uma água que muitas vezes é salina, eu estou fazendo um trabalho onde eu tenho uma irrigação dessa água constante no solo, mas o solo precisa receber essa água e tratar essa água no processo químico e biológico. Então, o esterco, compostagem feita do esterco, hoje é o principal insumo que a gente deve pensar quando for plantar forragens, principalmente com o objetivo de qualidade, que eu acho que a gente vai estar discutindo bastante aqui, qualidade da forragem que a gente está dando ao animal, né?
Porque às vezes não é, o capim tá grande, mas tá maduro, tá sem proteína, tá com muita lignina, a qualidade não tá boa. E o que é que isso vai acontecer? Vai acontecer que você vai dar para o seu animal um volumoso, sem qualidade nenhuma, que é só fibra, e vai precisar concentrar, colocar concentrado, que está caro hoje, mais do que você deveria. Então, isso afeta muito o bolso. Ou seja, um problema de não fazer uma análise, de fazer uma recomendação errada, pode prejudicar muito até chegar no animal que você está direcionando essa forragem, né? Então, o objetivo nosso hoje é estar discutindo um pouco sobre isso. Mas a análise de solo é primordial para você fazer esses trabalhos e principalmente para fazer uma recomendação correta, com custo barato. Então, a gente vê aí 300 quilos de super simples, 600 quilos de super simples, com solos com 60 ppm de fósforo. E falta matéria orgânica. Então, quanto é que está o quilo do super simples hoje? 50 quilos de super simples não está barato. E quanto é que você paga um diarista para todo dia, pelo menos uma vez por semana, recolher ali o esterco e jogar na sua área? R$ 50 a diária hoje aí na região, até um pouco mais caro, né? 70, depende muito de onde for, mas é um bem muito valioso e que a gente muitas vezes não está dando o devido valor. Mas eu vou falar para vocês, assim, é de coração, porque eu sou do Seridó e eu sei das dificuldades que a gente tem aí, e principalmente falando de manejo nutricional, quando a gente vai passar para manejo fisiológico, a coisa já complica um pouco, porque eu tenho áreas com excesso de alguns nutrientes, excesso de sódio acima do potássio, e aí prejudica o estresse ainda maior da planta. E como retirar esse estresse, a gente vai estar discutindo um pouquinho aqui, né? Eu falo demais, Gilmara, você tem que me parar, porque senão eu vou falando, e a gente vai dar continuidade aqui. Você pode ficar à vontade. Não, mas o intuito é esse, a gente conversar, a gente discutir, levar informação para quem precisa, né, para o produtor. E eu vou falar para vocês, eu era contra o plantio de palma, né? Você lembra, Gilmara? Por conta do custo de produção. E hoje eu tenho uma área lá de 2,6 hectares que a pretensão de tirar 500 toneladas a 600 toneladas em 2,6 hectares. No segundo ano eu quero tirar mais do que as 400 toneladas por hectare, né? Então vai dar em torno de 800 toneladas e fazendo um trabalho para isso, né? A palma estava desuniforme, a Gilmara acompanhou e como uniformizar isso? Primeira coisa é identificar as manchas de solo, a gente fez análise de solo, verificou que matéria orgânica é fundamental. A palma ela resiste, então meu irmão falou assim para mim, ó, para quem tem palma aí, não, vamos plantar palma, planta lá naqueles xerém de pedra ali, que ela dá em todo lugar. Eu digo, gente, palma precisa de tanto cuidado quanto qualquer outra forragem. E ela só vai ser produtiva e só vai ser rentável para o bolso se ela tiver qualidade. Tá certo, se você quiser escapar um animal, ela vai servir de alimento, mas ele não vai dar o máximo do potencial genético dele, se essa palma não tiver qualidade. Então, da mesma forma do capim, a palma e outras forragens da região, o curumim está entrando muito bem, mas só que a gente não tem estrutura ainda para... Até tem, né? Mas a gente ainda não tem muitas mudas do curumim na região, que é um capim para pisoteio, que muita gente não tem essa prática. Então, geralmente, a gente usa o quê? Hoje a gente está utilizando um capim para corte, o BRS, para fazer silagem. E a Gilmara pôde acompanhar lá na fazenda. Esse ano a gente fez 800 sacos de silagem. É porque não fez silo? Porque estava estragando demais. Falta maquinário, falta mão de obra, então fez o saco. Deu, ficou bom, ficou ótimo. Não utilizei ainda a silagem, nem vou utilizar, porque o BRS já está com 1,5 m, ainda tem outros 2 hectares de capim elefante que está chegando no ponto bom. E eu posso falar para você, Gilmar, aquela sua despertada para a palma esse ano, se eu não usar até novembro, dezembro, a produtividade só vai aumentar. E a qualidade eu estou trabalhando isso, viu? Bastante por sinal a qualidade, gente. Qualidade de palma, quem achar que palma só é colocar no tabuleiro e não fazer nada, está errado. Tem que fazer adubação? Tem, mas tem que ser a adubação correta. E um dos problemas nossos aí são as fontes que a gente hoje encontra de adubos, né? Tipo cloreto de potássio. Eu não posso usar cloreto na minha área e tem muita área de Gilmara que não pode usar. A gente usa, porque às vezes não tem outra opção, mas tem o sulfato que você não tem tanto poder salino e consegue até diminuir um pouco a salinidade do solo. Então, e a gente precisa muito de enxofre, que está na base do sulfato, para produção de proteína, para dar qualidade, tanto as forragens, né, que a gente utiliza, como a qualidade da silagem também, que é importante. Então, quando a gente fala só de forragem eu estou falando in natura e também silagem. E o ponto de corte dessa silagem
dessas forragens para silagem depende muito de quê? De manejo. Então, se eu atravessei o ponto de corte, inclusive a gente estava discutindo bastante com a história do pulgão lá, né? Que muita gente cortou antes, mas o que é que a gente fez? Eu tenho uma área minha que eu não tive problema de pulgão. Na verdade, eu fiz uma aplicação de um inseticida com a parte nutricional junto para aproveitar as duas, sempre faço isso, e a gente não teve nenhuma. Então, isso é uma coisa que eu antecipei a um problema que Gilmara já veio falando do ano passado. Então, nós como técnicos, como agrônomos das áreas e principalmente como representantes aí da região do Seridó e de outras regiões do semiárido, nós temos que ter a consciência que plantar hoje não é só colocar no solo e deixar lá, não. A gente tem que ter cuidado e a gente precisa, porque a gente está pagando caro algo que a gente nunca fez, que é aproveitamento das águas de forma correta e principalmente da época de águas. Você tem ideia, aqui teve área de soja com 28 dias de estresse hídrico, com altas produtividades da Fazenda Mariotti, que o Leandro Solfetti vai estar fazendo, inclusive, uma palestra, daqui a pouco são 5 palestras, 28 dias a soja sem chover. 10 dias que passa sem chover na nossa região, se o solo não estiver preparado, o que é que acontece, Gilmara? Morre tudo. Pois é, porque a água não está infiltrando. Então, a gente precisa trabalhar melhor esse aproveitamento de água e aproveitamento da água no solo, principalmente no armazenamento dela. Durante esses períodos de estiagem, dá para produzir bem, certo? A gente tem algumas dificuldades com a temperatura noturna, certo? Que acelera um pouco o processo, diminui a produtividade, mas a gente está aqui para falar um pouco disso também, da parte fisiológica, o que pode estar atuando nessa fisiologia das forragens para poder minimizar esses estresses climáticos, principalmente pensando em temperatura e estresse hídrico. Então, tem áreas, para você ter ideia, Gilmar, de milho com mais de 200 sacas por hectare, mas com plantio, com semente, com manejo. Então, isso depende muito. Um dia, se Deus quiser, a gente vai chegar a produzir isso aí. Eu estou com uma área de 2 hectares onde tem milho e feijão agora, né? E eu estou testando alguns trabalhos meus com parte fisiológica para poder diminuir esse estresse da temperatura noturna. A plantadeira foi uma plantadeira pequena mesmo, para o tratorito que a gente colocou, utilizou. E as manchas de solo estão sendo corrigidas com esterco, porque é o principal. Lá eu tenho adubo de sobra. Falta potássio. Eu já estou fazendo sulfato de potássio via fertirrigação. E tá lá. A gente vai produzir milho, não sei quanto vai produzir, mas estou testando diminuição do tamanho do porte do milho, né? Para poder lá engrossar mais o como nessa fase inicial e dar uma espiga melhor. E ao mesmo tempo fazendo um trabalho de nutrição para dar continuidade ao metabolismo dela, mesmo em condições adversas, principalmente à noite. Isso, a planta ela tem que ter uma produção de energia, de ATP, para poder fazer fotossíntese no outro dia, né? Então, isso aí são detalhes que a gente vai vendo que, à medida que vai passando o tempo, está chegando na nossa região, mas está chegando falhos. Então, tem coisas que precisam ser esclarecidas e a gente está aqui para isso, né? Para tirar essas dúvidas. Verdade. Mas pode ficar à vontade. Com certeza. E aí você tocou em 2 pontos muito importantes, que é a questão da análise de solo, né? A gente não deve plantar sem antes a gente fazer uma coleta de amostra de solo, levar ao laboratório. E hoje muita gente, muitos produtores, por falta de informação, falta de um pouco de instrução, muitos acham que uma análise de solo custa muito dinheiro, que eles não têm condições de pagar. E hoje a gente faz as nossas amostras de solo lá em Patos, na universidade, e a gente paga R$ 25 para fazer uma amostra de solo, R$ 25 para a gente fazer levar uma análise de água. Então, gente, é um valor muito baixo, onde você vai conseguir identificar as necessidades que tem o seu solo. Se sua água realmente você consegue irrigar, que tipo de cultura você consegue irrigar? Porque o que a gente mais vê hoje é os produtores pecando na parte de adubação. Escolhe as áreas excelentes, muitas com uma boa drenagem, tem água de qualidade, mas peca na adubação. Não realiza uma adubação porque muitas vezes não tem quem oriente, não tem quem interprete uma análise de solo, e também quem colete, né? Então, de forma correta, principalmente. Como é? De forma correta, principalmente, né?
forma correta, justamente. E aí, o que a gente mais encontra também, hoje ainda, é o produtor vendendo esterco. E ele não sabe o quanto ele está deixando de pôr na sua área, de repor os Ah, nutrientes, né? Então, para ele é mais fácil ele limpar o curral vendendo a R$ 200 um caminhão de esterco do que simplesmente ele botar 2, 3 pessoas ali na diária, juntar o esterco e levar para as áreas, destinar as áreas que estão necessitando. E na nossa região do Seridó, a gente tem muitas áreas salinas, né? Muitas áreas salinas. E muita. para a gente conseguir realmente corrigir essa salinidade, a gente precisa de muito esterco, a gente precisa de gesso muito. Assim, para a gente encontrar o gesso hoje é até barato, mas para a gente se torna caro, porque nós não encontramos gesso agrícola com facilidade. O único local mais próximo da gente é Araripina, e quando você bota um frete para sair do Seridó para Araripina, Mais muitas caro vezes ainda. se torna inviável, né? E o produtor tem uma coisa riquíssima que ele não dá a devida importância. E outro ponto também é na hora de plantar. Muitas vezes prepara a área, às vezes o cara faz, coleta a amostra de solo, leva para o laboratório, sabe o que o solo precisa, coloca até uma parte da adubação, às vezes não tem condições financeiras para colocar toda a adubação, mas faz uma parte da adubação e peca na escolha da semente. Não utiliza sementes de qualidade, sementes tratadas, utiliza qualquer tipo de semente e aí não tem produtividade. E fica frustrado e fica começando a dizer que que forrageira fulano não presta, que forrageira ciclano não presta, mas não presta, porque o cara não sabe escolher a forma correta de introduzir aquilo na propriedade. É isso, Alisson? É exatamente isso. Gilmara, pegando os seus ganchos aí e falando que o Vini Ramalho aí falou, mão de obra é muito difícil. Realmente, gente, é muito difícil mão de obra. E por isso que tem que ter especialista para poder maximizar esse trabalho, certo? Então, assim, Gilmara sabe, eu tenho 5 famílias basicamente que vivem lá na fazenda, né? E hoje eu dou graças a Deus ter eles, mas assim, a gente chega à reunião de segunda-feira, a gente tem que conversar às vezes e tem que puxar a orelha, como também puxam a minha, eu acho que é uma mão dupla, mas ter funcionários dedicados que sabem que estão lá não pelo dinheiro, mas porque querem crescer, querem aprender, sabem que ali se você crescer, ele vai crescer também, é difícil. Então, você tem que É, ralear isso aí muitas vezes, isso é muito complexo, principalmente na nossa região, porque quando sai aquele negócio do BNB de R$ 5.000, todo mundo passa 2 meses, 3 meses sem trabalhar. Então, para você arranjar trabalhador é difícil. Quando sai alguma coisinha do governo, então já fica mais difícil ainda. Só que tem pessoas que estão querendo, e a gente tem que identificar isso. E eu digo muito, você sabe com quem você anda porque você se aproxima geralmente de pessoas que têm o mesmo perfil que você. E buscar nessas pessoas que estão com vontade, trazer pessoas novas, mas não só mão de obra. Eu acho que o governo, os próprios bancos, as empresas têm que começar a pensar em maquinários para poder a gente estar utilizando de forma adequada os nossos recursos. Se a gente mas eu acho que é mais fácil criar programa anti-desertificação, gastar dinheiro com isso, do que ensinar o produtor e o próprio proprietário da fazenda ou o próprio funcionário para estar fazendo um trabalho onde evite a desertificação, onde você faça um trabalho melhor. Então, às vezes, eu acho que é mais fácil fazer isso do que porque garante voto, em si, uma série de coisas. Se a população ela começa a aprender demais, isso prejudica um pouco a política. Você não depende tanto do político, né? Mas a gente sabe que eu e você, a gente tem um trabalho muito forte, muito firme com os nossos propósitos e a parte de maquinário é algo que tem que vir. Não adianta a gente pensar em produção de forrageira de qualidade se a gente não tem um pulverizador bom, se a gente não tem um trator para colher, se a gente depende de mão de obra, isso ainda vai continuar sendo um problema, mas eu espero que dentro de 2, 3 anos consigamos aí ter essa liberdade de escolher, não, eu quero trabalhar com maquinário. Um dia eu postei um vídeo no grupo Bovinocultura de Leite, acho que você estava lá, Gilmar, onde o cara estava colhendo o milho e o tratorzinho já colhia o milho, a espiga, e já saía o milho cortado do outro lado. Gente, uma pessoa só fazendo a colheita. Ia ali na linha,
Então, plantadeira, semente, defensivos, adubos. A Valence, a empresa que eu trabalho, ela está levando para, inclusive, algumas soluções que temos, inclusive, para estar trabalhando essa qualidade de forragem, principalmente no semiárido, não só da palma, o BRS. Eu tirei um BRS, você sabe, eu plantei com 65 dias, ele estava quase com 4 metros, estava deitando, porque a produção de lignina não estava muito boa. Então, acabei tendo que utilizar agora um pouco mais de cobre para poder facilitar essa produção de metabolismo secundário, um pouco mais de magnésio. Então, a gente está fazendo as aplicações via fertirrigação, via foliar, para poder melhorar essa questão da qualidade da forragem. Mas sem maquinário é tudo muito difícil e as pessoas têm que ter disposição para aprender. Graças a Deus eu tenho funcionários que têm a disposição para aprender, só que eu não estou no dia a dia, então aí fica difícil, você sabe disso. Eu não estou no dia a dia de lá, mas é como se eu tivesse. Eu tenho câmera, eu falo pelo WhatsApp, eu converso com eles todo tempo, tiram as dúvidas. Mas, gente, precisamos de técnicos e agrônomos presentes e até pessoas do campo mesmo, presentes justamente no campo, no dia a dia do produtor, porque isso vai fazer a diferença. Quando ele precisar, a pessoa está ali. Então, é algo que realmente a gente vê que tem necessidade, tá bom? E que a gente precisa. Então, isso é uma das coisas que precisa mais desenvolver, é questão de maquinário e principalmente os cursos de técnico agropecuário aí, agronegócio. Surgiu de agronegócio, acho que era para ser agropecuário, porque estava precisando mais ainda. Porque você não vai negociar algo que não está sendo produzido. Então, para produzir, precisa do técnico agropecuário. Então, o técnico agronegócio vai estudar negociação de produção, mas, gente, e também estuda outras coisas. Eu estou sendo ingrato também, né? Estuda outras coisas, mas o técnico agropecuário, ele sabe a base, ele entende do que vai fazer. E não precisa ser técnico também para aprender. Você sabe que Maria Aparecida, Cida, Neném, lá, quando ela está lá dentro, ela aprendeu de cabo a rabo a questão do manejo das vacas e foi excelente. O próprio André ali está lá no lugar dela, mas tem o Matheus, tem o Valdir lá também, e que estão aprendendo bastante, todo dia aprende, mas a gente tem que ter pessoas capacitadas. Então, não adianta eu falar que esterco é bom, que tem que ser aplicado, se você não souber como preparar esse esterco, coletar. Gente, um dia a pessoa no curral, ela coleta muito esterco, uma pessoa, uma diária. E 1 tonelada de esterco que você coleta, vocês sabem quanto isso representa de dinheiro hoje no seu solo, na melhoria da fertilidade, é muito alto. O seu solo vai ser valorizado, porque vai ser conseguir produzir. E muita gente não vê isso. Quer comprar ureia, que está cara, né? O saco de 25, eu acho que estava de R$ 100. Você imagina, 1 tonelada de esterco. 117, tá? Não vamos discutir isso não, porque eu fico agoniado. Então, assim, a utilização de ureia, ela muitas vezes sem matéria orgânica no solo, sem uma oxigenação do solo, sem você ter condições de estar jogando ela e ela ser disponível para a planta, você perde muito. E quantas vezes você vai ter que jogar? A fertirrigação chegou aí, o gotejo chegou aí e vai ajudar bastante. Só que adianta você ter um gotejo se você não tem a pressão já pré-definida, você vai jogar a fertirrigação, tem lá meio furo, 100 furos na área, e a ureia não vai chegar em todo lugar. E quando chega demais e não é aproveitada de forma correta. Então, são detalhezinhos que eu acho do manejo nutricional que é importante a gente ressaltar. E o que é que pode minimizar isso, gente? Esterco. Se vocês pensarem, eu coloquei aqui um segundo ponto. Vocês imaginem que a vaca se alimenta de proteína, carboidrato, fibra, energias, né? Que vai ter na ração concentrada e na forragem. Então, isso vai passar pelo processo, certo? Interno dela, que ela vai aproveitar para a produção de leite ou para a produção de carne, e após isso ela coloca fora. O que é isso? É o esterco, ou seja, é um ou o principal, certo? Componente hoje da fertilidade do solo, que é a matéria orgânica. E de alta qualidade, com potássio, com fósforo, com outros nutrientes, se for uma vaca bem suplementada. Então, aquele esterco ali, ele não só é esterco para reter água, para melhorar a questão de aeração do solo, para melhorar micro-organismos, mas principalmente, certo? Para disponibilizar, para dar vida ao solo e aumentar essa fertilidade do solo e, consequentemente, retornar nutrientes que a vaca não aproveitou para a forragem que ela vai comer depois. Veja só como é as coisas. Eu estou pegando uma coisa que saiu, assim, uma matéria-prima da vaca, que ela não aproveitou totalmente, e recolocando no ambiente para poder melhorar, certo? A qualidade da forragem e de forma de graça. Então, dizem que a questão
de ter mão de obra, mas com maquinário e com a organização, o planejamento correto, você consegue fazer uma estercagem muito boa, né? Eu tô lá na briga lá, coloquei mais 2 funcionários para estar distribuindo o esterco na palma, porque é mais fácil hoje eu pagar uma diária, dar emprego a uma pessoa, do que pagar uma hora de trator. Infelizmente, a hora de trator não está barato e o cara muitas vezes chega lá, não tem como distribuir esse esterco, distribui em cima da planta. Eu vou colocar ali na boca dela, na raiz, vou colocar água em cima, vou colocar nutrientes que vão disponibilizar, vou criar uma condição ideal para desenvolvimento, certo? Do sistema radicular e disponibilização dos nutrientes que eu tenho. Então, o que eu gasto, em vez de gastar com muito adubo que eu não preciso, que meu solo, gente, tem cálcio demais, tem magnésio demais, tem fósforo demais, falta matéria orgânica, potássio e alguns micronutrientes como boro e cobre. Falaram aí a questão da urina da vaca. Gente, a urina é rica em ácido úrico, né? Então, queira ou não, muitas vezes você fala, vai ajudar a melhorar a absorção de alguma coisa que for aplicado via foliar? Vai. Mas ter que juntar a urina da vaca é mais complicado. Então é melhor deixar ela mijar no esterco e aquilo ali vai se agindo de uma forma que já está ali, a vaca caga, mija, faz tudo ali. Então aquele composto ali, ele é muito bom e pode ser utilizado a partir do momento que você fez a compostagem, deixar um tempo, a gente faz a motoa, molha um pouquinho, e aí que 10 dias, 15 dias ele tá friozinho, né, Gilmara? Tá prontinho. Você Isso fazendo mesmo. 15 dias, fez a montoa e aí já tá pronto para ir para o campo. E às vezes eu nem espero isso, porque assim, como a gente espalha pouco, não tanto, com a umidade e a temperatura que tem aí, a decomposição, a questão da compostagem é muito rápida, gente. Então a gente às vezes tá reclamando de barriga cheia para melhorar algumas coisas que tem dentro da fazenda e que a gente tem que começar a pensar nisso. Então, uma diária, mexer com gente é complicado, mas você vai encontrar um diarista bom, você vai encontrar funcionários bons, porque se não tiver, nem adianta produzir, né? Ou então tudo mecânico você dentro do próprio sistema. Porque, assim, Justamente. perguntaram se eu tenho algum trabalho com urina de vaca. Olha só, eu não tenho nenhum trabalho com urina de vaca pelo seguinte, hoje a gente tem poucas pessoas. Então, eu trabalho basicamente com esterco do curral. A vaca está lá urinando, certo? Mas fizeram muito trabalho dizendo que a urina ia matar o pulgão, gente. Olha, urina tem alguns trabalhos científicos, pesquisas aí da região que trabalha com urina de vaca, mas isso é pequena área. A gente planta lá 1 hectare, 2, não dá para você passar a mijo de vaca no 1 hectare, 2, não. Assim, melhora a penetração de alguns adubos foliares na planta, a questão disso aí é muito importante. E perguntaram aí sobre os ácidos úmicos, né? Não só ácidos úmicos, mas principalmente ácidos fúlvicos, são substâncias úmicas. Então, não é porque é composto humus que é só ácido úmico. O ácido fúlvico ele é muito mais importante do que o ácido úmico na questão de alimentação de micro-organismos, porque ele é um ácido pequeno, certo? E que ele alimenta de imediato alguns micro-organismos do solo, que vai facilitar bastante a decomposição e mineralização da matéria orgânica que a gente coloca. Então, a gente tem até alguns produtos que trabalham ácido fúlvico com alguns aminoácidos que são primordiais para melhorar a parede celular da bactéria que está ali no solo e diminuir o índice salino, certo? Querem fazer xixi no balde, né? Mas é azar que não querem, né? O problema é você ficar atrás delas. Mas eu digo assim, se você tiver tempo, então se o cara tiver tempo de usar, beleza, vai lá, pega um arquivo científico e veja se realmente funciona. Eu sei que quem usou esse ano para pulgão não deu certo. Então, para pulgão, urina não serve. Para plantas, você tem uma pequena área, você tá lá no momento de tirar o leite, tem alguém para juntar a urina, fazer um preparado. Existe a agricultura biodinâmica que trabalha com isso, existem outras agriculturas que podem trabalhar com isso, mas hoje o que a gente vê é o seguinte, deixa mijar no esterco e utiliza o esterco, faz a compostagem, que a urina não só, mas o esterco é muito rico em substâncias úmicas, ele vai se transformar em ácidos úmicos e fúlvicos, vai neutralizar cargas, vai diminuir o índice salino, vai disponibilizar nutriente, vai tamponar o pH, tamponar quando tem um pH ideal ali para disponibilização de nutrientes para a planta, né? Mas isso só acontece se eu tiver vida. Agora, se eu com cloreto de potássio, aí é interessante a adubação. Se o meu solo falta muito, eu acho que não é minha internet que está falhando, é a sua, viu, Gilmara? Só para te avisar. Não sei. Eu tô,
Perguntaram o que é Em casa. que eu recomendo para combater. Assim, primeiro, nutrição bem equilibrada, né? A gente tem que ter uma planta bem equilibrada, qualidade, faz um TS, gente. Gente, tratamento de semente hoje tem que ir com inseticida, porque você já previne formiga, uma série de coisas, sabe? Então, sim, tem coisas que dá para ser feito. Um TS, usa um inseticida lá, a gente usa um inseticida, usa às vezes um fungicida com um indutor de enraizamento. Eu uso o Startup, no meu caso, que é da Valence, que tem cobalto, molibdênio, tem alguns extratos de algas para poder estimular o desenvolvimento sistema radicular e prevenir também um possível, por exemplo, quanto mais rápido esse sorgo surgir, emergir, melhor vai ser o quê? O desempenho dele, a resistência ao estresse. Se você plantou, choveu e depois parou a chuva, você tem que ter alguma coisa ali para ajudar a planta a poder sair. Então, muitas vezes, existem substâncias como o manitol e alginato que eles ajudam a manter a célula da semente, né, túrgida, ou seja, com água, que ela não perca água para o meio. Só que no meu solo é sempre complicado, porque eu tenho um teor de silt muito alto, gente. Então eu não posso plantar em profundidade, eu tenho algumas coisas lá, alguns detalhes que a gente tem que ter cuidado. É teor de argila, de areia e de silt. Eu tenho uns 60% de silt. Dá para fazer tijolo. Mas eu tenho 200 ppm de fósforo, 300 de 20 a 40, eu tenho cálcio, eu tenho magnésio, eu tenho muitas coisas. E olha que coisa boa, eu tenho um solo rico para a matéria orgânica, trabalhar a profundidade de plantio, um inseticida. Então, existe alguns inseticidas, Joana, no mercado que você pode usar junto com, certo? Junto com alguns bioestimulantes para a questão de melhoria, principalmente da germinação inicial. Porque a planta germinada rápida, ela dá produtividade. A planta que demorou 8 dias para germinar, você já perdeu produtividade. Aí um sorgo, um milho, ou um feijão, que não vai ter alto potencial produtivo. Isso é outra questão que a Gilmara falou da qualidade de semente e que tem que ser discutido, gente. Para você ter uma boa qualidade de forragem, você tem que ter uma boa qualidade de semente. E você tem que tratar bem dessa semente. Mas no caso, Joana, além da nutrição inseticida de solo que a gente faz, a gente utiliza algumas ferramentas que é a adubação foliar. Então, tem trabalhos onde o boro, o cobre, que é deficiente nas nossas regiões, são fundamentais para carrear os açúcares junto com magnésio, com potássio, e principalmente, que a gente fala do enxofre para a produção de proteína. Então, esses nutrientes juntos, eles vão fazer ajudar na fotossíntese, produção de açúcar, fixação de nitrogênio, produção de proteína e translocar isso para os órgãos de reserva e não ficar na folha, sendo atrativo. Aí o pessoal disse, gente, o pulgão tem um mela. Não é mela, não, aquele é açúcar mesmo. A bunda dele fica doce, a formiga vem atrás, prolifera mais que erva daninha. Então, assim, trabalhar a produção de proteína é trabalhar também sanidade. E aí, para complementar, claro, a gente faz esse trabalho, mas a gente também gosta de estar fazendo aplicação de um inseticida para pulgão. Então, a gente pode usar a mão, claro que tem que usar sempre um adjuvante para ter a qualidade. Nossa água é uma água dura, é uma água muito cheia de sais. A gente, às vezes, tem cálcio demais, magnésio demais, a gente não, ou, às vezes é sódio demais nessa época. Dá para fazer até feijão e ficar salgado com a água, sem precisar nem tirar, nem colocar. Carne de charque você vai colocar dentro da água lá, que dá para uma semana depois você tira a carne de charque, gente. Então, assim, você imagina produzir forragem com isso. A gente produz. E a gente produz bem, com alta produtividade. E eu vou falar para você. Então, esses detalhes, então, um inseticida que você faz ali no quarto pá de folha, no quinto pá de folha, no sexto, você já evita muitos problemas futuros, porque ele tem uma carência. E ele hoje, a toxicidade dele é baixa, fazendo de forma correta, com EPI, com tudo certinho. Então, isso ajuda muito. O boro via fertigação eu faço também, via fertigação eu faço via foliar, porque o boro, se você não tem xilema formado, ele não transloca, só transloca no xilema, né? Então, quando não tem as extremidades da planta, você não tem xilema formado, muitas vezes você precisa do boro lá em cima. E muitas vezes, quando o boro vai para o solo, gente, se eu não neutralizo algumas cargas do solo, se eu não tenho matéria orgânica, o que é que vai fazer? Ele vai embora. E se ele for compactado, o solo for compactado, tiver água, eu não vou ter absorção 100%. Então, eu tenho que fazer sempre uma aplicaçãozinha foliar para poder ter a garantia de que o boro e o cobre vai chegar lá naqueles momentos e dar um estímulo a mais na planta. O boro, ele faz parte da parede celular, né? Então, sem boro, eu ia falar alguma coisa que eu não posso falar aqui, né? Mas sem boro, não é igual a mulher que saiu de casa. O marido não tem a chave, aquele marido que brigou com a mulher, ela sai de casa, fecha a porta, ele não entra e também, se ele estiver dentro, não sai, só se pular a janela, mas a dificuldade é maior. Então, bora é como se fosse uma mulher brava. Então, todo mundo só sai, só entra se tiver ele lá na parede celular.
Então, boro, que é tão barato, mas muitas vezes a gente está colocando nitrogênio sem ter boro na folha. E isso não vai dar qualidade de forragem de jeito nenhum. O que dá qualidade é o equilíbrio. O equilíbrio de nutrientes, é o equilíbrio da fertilidade do solo, da matéria orgânica com as concentrações de nutrientes, o cálcio, o magnésio. Eu tenho magnésio, gente, de 30%. E eu tenho que trabalhar com a relação de 2:1 de cálcio e magnésio e tenho que colocar o potássio. Então, só que eu tenho um sódio maior que o potássio. Então, a partir daí, eu decidi não usar cloreto. A Gilmara sabe disso. No dia que eu falei para ela, eu vou usar asfalto. Você tá maluco? Como é que cloreto é muito mais barato? Eu disse, Gilmara, a gente tem um problema que é salinidade. A gente já tem sódio na água. A gente tem um monte de sais, já tem cloro na água. Inclusive, tem águas com classificação altíssima. A Viviane, em Campina Grande, está sofrendo um pouco, né? Mas eu coloquei o ester como padrão. Então, assim, eu vou colocar nitrogênio se eu não tenho outros nutrientes no solo, eu já tenho tudo isso. E eu coloco esterco. A ureia eu utilizo? Utilizo, porque a ureia, ela alimenta também micro-organismo. Então, eu boto ela com ácido fúlvico, com o biosolo que a gente tem lá. Já usei de outras empresas também que eu participava. Hoje eu estou na Vale, é mais fácil usar da empresa. E a gente está desenvolvendo um trabalho muito bacana aí que vai ser referência, se Deus quiser, com análise bromatológica. A gente quer fazer isso. Assim, é importantíssimo a utilização de micronutrientes. Sem micronutriente, não é porque ele é micro, porque precisa menos, não. É porque precisa de menos quantidade. Então, macronutriente precisa de mais quantidade. Mas sem o micro, eu jogar o macro, eu vou prejudicar a planta e o meu solo. Por quê? Porque eu não vou ter efetiva ação da adubação que eu estou fazendo ali. Então, para quem até perguntaram aí, adubação foliar para o Mombaça, você indicaria? Indico demais. Magnésio na nossa região, se tiver deficiência, é top. Hoje, níquel, eu já tive uma aula segunda com o professor André Reis, que foi show de bola, falando de estresse. Então, magnésio, gente, ele é responsável pela uma enzima rubisco, que a gente aprende isso lá na faculdade. E ela principalmente tira o estresse oxidativo da planta. Então, aquelas folhinhas queimadas, isso aí diminui bastante quando você faz magnésio via foliar, mesmo tendo no solo, às vezes não está disponível. Então, a adubação de Mombaça, você só tem que ter cuidado com uma coisa, porque quando você aduba com micronutriente e faz uma adubação correta, a Mombaça, ele chega no ponto de colheita muito rápido. E se ele passar desse ponto de colheita, aí vem um problema que é a parte de lignina. Ele produz muita lignina e acaba tendo muito problema com ferida nas bocas das vacas. Vaca que come palma, chique-chique, enfim, tudo isso. Mas o Mombaça, infelizmente, a palatabilidade dele diminui bastante depois de que você passa de certo ponto. Então, você tem que ter o ponto ideal. Hoje, a gente não tem nenhuma referência para a região do Seridó. Hoje, a gente não tem do Mombaça, né, que eu estou falando. Tem outras referências. Mas de uma área bem adubada, bem feito os trabalhos de fertilidade, a gente não tem nenhuma referência hoje. A gente está tendo que fazer isso. Infelizmente, a análise bromatológica é caro. E para coletar, eu fui propor isso para uma faculdade, eu não vou falar o nome, para amigos meus que era da minha faculdade, que estavam principalmente como professores. E sabe qual a resposta que eu tive? Ah, gente, eu não tenho dinheiro para ir levar. Eu digo, eu pago o carro para ir lá coletar. Ah, aí começou a dar dificuldade. Eu digo, gente, por isso que vocês estão sendo professor de faculdade, porque não tem condição de negócio desse, não. Vocês passam um dia dentro de aula, mas botar o pé no barro, ir atrás das coisas, o aluno ele tem que sair da faculdade com conhecimento técnico. A gente não tem mais os cursos de antigamente, que a gente ia para o campo e ralava, a gente fazia estágio. Até eu me lembro que eu fiz estágio na Emater de avicultura, nossa senhora, e eu tinha nojo daquilo, sabe? Porque assim, você imagina um monte de pinto você tendo que limpar um por um, classificar se era massa, se era... E eu tive que fazer, não foi porque eu fui obrigado, não, porque eu tinha que aprender. Eu digo, pô, tô numa área onde eu tenho que ver o que é que eu gosto. Só que eu me apaixonei por nutrição, me apaixonei por fertilidade de solo, por manejo fisiológico. Apesar de detestei a cadeira de bioquímica, eu não ia com a cara do pessoa, isso ajuda bastante a você não gostar de algo. Só que depois eu tive o prazer de encontrar no meu trabalho, na pesquisa, a área da fisiologia como algo que realmente é apaixonante. Então, você vê hoje a parte nutricional, fisiologia não funciona sem nutrição, viu, gente? Então, eu vim da Com fertilidade certeza. do solo, de preparar perfil de solo, e fui entrando na área de nutrição e depois fisiologia veio por consequências, que eu trabalhava com aminoácidos e a Embrapa dizia que é dar carne para vaca, dar aminoácido para a planta. Gente, a planta produz aminoácidos quando ela está bem. Se ela está com estresse hídrico, se ela está com temperatura elevada, ela diminui essa produção de aminoácidos. Tá certo, você não pode jogar qualquer aminoácido, por isso que a gente trabalha
aminoácidos específicos. Quais são os dois principais aminoácidos para a fotorrespiração? É glicina e serina, produção de ATP. Sem ATP, a planta não vai fazer fotossíntese, ela não vai produzir no outro dia, mesmo tendo água, mesmo tendo luz, não adianta, ela não vai produzir ATP, então não vai produzir fotossíntese. Precisa de fósforo, mas para isso ser eficiente precisa de dois aminoácidos. Então, no produto que vai ali para você tirar o estresse da planta, principalmente estresse térmico, além de nutrientes como manganês, cobre, boro e outros, você tem que ter alguns aminoácidos que façam essa função, porque o nutriente vai entrar no sistema que a planta, se ela não está produzindo, eu quero ativar. Então, o ponto é ativar esse momento de estresse para que ela minimize os seus gastos de energia e transforme isso em produtividade. E o que a gente quer é produtividade de qualidade, né? Não é só produzir, eu produzi 8 toneladas de capim-elefante. Gente, produzir 8 toneladas de capim-elefante. Eu não sei se é o meu vídeo que tá ruim, Gilmar, ou é o seu. Agora eu tô na dúvida. É o seu ou o meu? O quê? O vídeo? Você tá travando. Eu acho que é a internet. A internet. É o minha ou sua? Gente, respondam aí. Ah, é Gilmar, ó. Estão dizendo aqui que é você. Então eu já gosto de Ah, falar. Eu já gosto de falar, então vou aproveitar para falar mais, né, gente? Então, assim, a gente tem solos que dava para ser vendido como fonte de nutriente. A gente tem algumas áreas no semiárido, no sertão do Seridó, solos que são extremamente ricos em nutrientes. E o que, é que a gente precisa? Trabalhar detalhes. Detalhes como matéria orgânica, oxigenação do solo. A gente não tem nenhum escarificador para a área, né, Gilmara? A gente não tem um subsolador, escarificador para poder oxigenar melhor o solo, porque com essa falta de matéria orgânica acaba que, infelizmente, o solo compactando demais, então a chuva vem. Vocês já prestaram atenção que na Caatinga o escorrimento de água é bem menor, quando você tira a vegetação, parece um rio que cria erosão. Então isso aí é o que? A gente tirou a estrutura de raízes, de plantas nativas e não colocou nada ali para proteger o solo para que desenvolvesse raízes e a água infiltrasse. Então a gente tem que pensar nisso. Quando eu tinha uma área lá que meu pai desmatou para plantar algodão, que era pelo governo, era até uma área de serra, né? Que causou erosões enormes. A gente deixou voltar a mata. Inclusive eu fui denunciado porque fui fazer uma estrada para não passar por dentro que estava causando erosão. Então para você ter ideia. E a gente teve que entrar com processo, gastar dinheiro. Então quem quer trabalhar certo, às vezes o vizinho tem ciúmes, inveja, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas o fato é que essa área, a gente hoje é 100% caatinga. E eu utilizo ela como reserva ambiental. E a área onde tinha os plantios de capim, que era, você dava 90 dias o inverno todinho, ninguém cortava. Hoje a gente faz silagem, hoje a gente dá alimentação para os animais. E eu vou falar para você, a qualidade do capim melhorou muito. Até Cida chegou para mim, Gilmara, nossa, aquele capim que fez a adubação do esterco ano passado tá excelente. Eu digo, mas tem que ser todo ano, né? A gente tem que criar essa regra, sempre né? Todo tem. ano, a cada corte. Mas como a gente tem essa dica de esterco, gente, não é, é, tá, não é à toa que a gente faz. Porque assim, eu já vi meu pai vender esterco, às vezes o cara vai lá, não, eu limpo o seu curral, gente. O cara que tá limpando o curral tá vendendo, eu troco lá, gente. Vale a pena, se você não tiver quem tirar, mas a pessoa pegar um saquinho, encher todo dia, nem seja o produtor, gente, 2, 3 sacos, colocar numa linha de capim, você vai cortando e já vai colocando, deixa prontinho. É muito simples, agora tem que colocar rotina, né? Agora a desculpa do preguiçoso é dizer que não dá tempo. Eu sempre falo isso. Cama de frango versus esterco. Gente, cama de frango é ótimo. Se tiver barato, de graça, se você tem esterco de graça também, mas eu prefiro o esterco. Agora, cama de frango, dependendo da origem, se tem palha de arroz, de madeira, se tem um percentual de lignina muito alto, é muito rico em cálcio, em potássio, pode ter algumas doenças que pode levar ao animal. Eu acho que você faz uma compostagem boa, aí você consegue eliminar um monte de coisa. Mas faz os dois juntos, se possível, mas cama de frango é muito bom, viu? Tem o Rafael que Com produz certeza. frango lá em Acari, eu acho que tem lá. Cama de frango é muito rica. Agora, a cama de frango é bem mais cara do que, como é que eu posso dizer? Do que o esterco, porque o esterco tá ali no dia a dia. Você tem 5 vaquinhas, elas cagam o dia todinho, gente. Elas comem muito e cagam bastante. Então, é,
a palma de esterco aí, olha, excelente, pensando de doido. Não, você não é desse, você é muito esperto. Doido é quem acha que você é doido. Porque se eles quiserem pagar R$ 117 em 25 quilos de ureia, diga a ele que cada saquinho daquele equivale muito mais do que um saco de ureia, porque ele não vai só trazer nitrogênio, vai trazer vida para o seu solo. Se você souber distribuir, eu coloquei 3 carradas agora, pedi para o meu irmão retirar lá, né? Ele tem um maquinário, estava disponível, eu paguei o diesel, a gente vai fazendo parceria, né? Infelizmente, é outro ponto aí que a gente perde muito, a falta de cooperativismo. Eu tenho um amigo que tem trator, o Haroldo é muito bom disso, o Haroldo, o vídeo, ele me ajuda bastante, desde a inseminação, mas a gente tem muita gente perto e quando você vai pedir água, por que isso? Eu dei muda de BRS lá de casa para o meu primo, para um amigo meu, e ofereci também até para a Gilmara, mas agora vai ter bastante. Então, assim, não tenho que cobrar não, gente. O que eu paguei, se eu puder pagar, passar para outra pessoa e fazer o bem no sentido de melhorar a estrutura nossa, é fundamental. E a questão do algaroba, gente, área com algaroba, tem que desmatar, tirar aquela desgraça mesmo, que aquilo ali para sair ela é difícil. Então, ela pode ser tirada, pode vender como lenha, planta espécies nativas. A gente tem um consórcio muito bom de moringa, essas coisas, né? Então, plantas que podem ser utilizadas, mas a algaroba, ela é muito problemática porque ela cria um microclima desfavorável para o desenvolvimento de outras espécies. Então, onde tem algaroba, só tem algaroba. E o gado come e sai espalhando, né? E aquele, depois de crescer, acaba com um pasto também. O capim-bufo, que era muito utilizado, ainda tem muitas áreas. Mas, assim, eu deixo muito a forragem nativa porque eu não posso desmatar primeiro, né? 80% da nossa reserva é caatinga, então eu tenho que desmatar a área boa, a área que eu vou trabalhar, a área que eu tenho condições de desenvolver. E a gente hoje tem uma área de elefante BRS, de palma, que tem quase 200 animais, mas 100 estão lá hoje. E a gente está chegando num patamar de igualdade, né? Assim, está começando a ficar uniforme as áreas. Então, isso é muito bom. Gilmara sabe do trabalho, da dificuldade que é. Eu tinha muito produto lá, os meninos estão fazendo aplicações quase que semanais na palma, né, de fertigação para poder chegar. A moringa é excelente, viu, Joana? A moringa é excelente, principalmente como suplementação, né? A gente ainda não sabe os efeitos benéficos totais da moringa. A gente sabe alguns efeitos, você tirar... Agora eu fico pensando assim, quem tem área, você que está com uma área de BRS que a Gilmara instalou, o teor de proteína do BRS é bem interessante se você trabalhar o manejo ideal. Aí a moringa você tem que colocar o gado para pastar ou para cortar. Aí vai mão de obra ou então você tem que fazer piquete. Então ela é uma alternativa muito boa como fonte de proteína. Brota rápido, só que Joana Pires ela já tem uma área de BRS, então cuide bem da sua área de BRS e produza proteína nela porque você vai ver a diferença de leite. É impressionante, viu? E Joana também, né, Gilmar? Joana também tem muita energia, né? Que Joana tem 3 áreas de palmas excelentes, 2 irrigadas e uma de sequeiro. Então, assim, a gente tem que agora trabalhar em cima de fonte de proteína para a gente poder associar junto à energia. O BRS é uma ótima alternativa para você aumentar o teor de proteína da forragem. E a própria palma também, Gilmara. A gente não fez a análise bromatológica, mas assim, depois que eu tirei a palma das minhas vacas, elas fizeram isso, ó. Eu não consigo retomar mais o leite que elas estavam dando com a palma. Enxofre, né? Sulfato de potássio, fiz trabalho com magnésio, fiz trabalho com cobre, com bóron, porque são coisas deficientes, o cálcio lá. E com esterco também, né? Acabei usando um pouco de ureia. A glicídia é excelente também, gente. Então, assim, a glicerídea é fantástica também. São espécies muito boas. Tem que arranjar muda, fazer um manejo bom, mas são alternativas e bem palatáveis, né, Gilmara? Por sinal. As duas são bem palatáveis. Tem palatabilidade muito boa. Só que você tem que também saber... Desculpa só te cortando. A gente só precisa saber e estudar um pouco mais sobre a moringa e a glericídia com relação à questão de produtividade na nossa região. Porque até o momento, os estudos que tem é muito científico. Então, tem muita gente plantando moringa e glericídia, mas não dá as condições necessárias que a planta precisa, e aí, às vezes, a gente tem uma baixa produtividade. E nós temos produtores com muitas terras
e produtores com poucas terras. Então, assim, aqueles produtores que as áreas são pequenas, tem que ter o cuidado de que tipo de forragem vai ser cultivada na sua propriedade, para você não pegar o pouco de área que tem, introduzir somente uma forrageira e aquela forrageira ter baixa produtividade, né? Então, assim, é o meu ponto de vista sobre principalmente a moringa. A glericídia ela já vem sendo trabalhada há algum tempo atrás, mas a moringa, eu ainda não tenho, eu não posso dizer ainda de certeza que a moringa tem uma boa produtividade na nossa região, porque eu não tenho nenhuma área cultivada com moringa para dar realmente os tratos culturais que ela precisa para se desenvolver e expressar o seu potencial produtivo. Potencial. Né? Isso. Tem algumas estações, infelizmente esses trabalhos, assim, é lá em Angico, se eu não me engano, mas gente, você pegar Angicos e pegar o Seridó, dá uma diferença enorme, viu? Então, assim, temperatura do Seridó noturna é coisa de, assim, eu morei até os 16 anos em Caicó, né? Depois fui para uma cidade mais fria ainda, que era Mossoró. Então, Nossa. até os 21 anos de idade, eu não sabia o que era frio, tipo, de noite, né? Tipo, era 28 graus, era frio pra gente. Tinha gente já saindo de casaco de noite de casa. Mas essa temperatura externa, à noite, às vezes baixa um pouco disso. É diferente da serra que eu vi também. Então, a serra tem uma temperatura noturna muito boa, que é ótimo para a produção e melhorar a qualidade da forragem. E a gente tem que trabalhar isso aí nessas áreas nossas. Agora, você imagina, Gilmara, outro dia colocaram lá no grupo, né, a produção de leite na serra. Gente, a serra frio, temperaturazinha amena, você tá ali, aquele friozinho bom. É totalmente diferente de ter uma vaca no sertão nordestino, como semiárido, diferente da Serra de João do Vale, da Serra de Santana. Então, não compare a alimentação de uma vaca em condições que tem menos estresse, é a mesma coisa que a planta. A alimentação de uma vaca que está sofrendo estresse o tempo todo. A maniva de macaxeira, gente, é excelente. Agora o problema é o preço, que está horrível. Tá complicado comprar maniva de macaxeira hoje. Antigamente davam, se você fosse lá tirava. Hoje em dia está vendendo. Então ela tem um alto índice de proteína, né? Inclusive maior do que a da própria macaxeira, da mandioca, né? Que a gente chama. Engraçado, porque chama macaxeira as pessoas às vezes que aí em São Paulo, aqui. Mas o que é macaxeira? Eu digo é a mandioca, só que não brava, né? É para fazer farinha, macaxeira é para comer. Aqui é tudo mandioca. É, essa questão do valor da cultura, do alimento, também depende das condições climáticas que você está desenvolvendo com o seu animal. Então, é diferente da Serra de Santana, diferente da região do Seridó. A gente tem que trabalhar 10 vezes mais para poder ter a mesma qualidade de condições para os animais. Então, perguntaram aqui a variedade de algodão que pode ser utilizada para a produção de silagem. Olha, gente, eu estava discutindo tanto o Fabemax, Delta Pine, estava vendo TMG, vários algodões aqui. A gente não tem muito foco algodão em silagem. A gente tem coisas melhor para a produção de silagem do que algodão. O algodão hoje é mais a questão da pluma, realmente. Tá certo que é uma cultura que tem uma resistência grande à parte de água, né, de insolação, mas ela não produz também essa quantidade toda se você não tiver condições favoráveis para o desenvolvimento, né? Então, hoje o algodão para pluma e a gente aproveita o caroço como fonte de proteína e de energia do que propriamente para silagem. Agora, eu passei um trabalho para a Gilmara, que é muito para fazer, vocês fiquem sabendo, quem está aqui na live, a gente viu um trabalho de soja no R6. A soja ela é mais resistente do que o feijão a estresse, certo? A soja que a gente, mais que o milho, por assim dizer, ela aguenta seca. E a gente estava com o desenvolvimento de um trabalho aí de levar algumas sementes de soja para plantar e colher no R6 e colocar junto com o sorgo. Ela aumenta até 130% o teor de proteína da silagem. Isso é um trabalho lá de São Paulo. A gente queria fazer um aí, né, Gilmara? Mas, enfim, na época que eu fui, não deu para levar semente. Eu ia contrabandear a semente da Bahia para o Rio Grande do Norte, mas, gente, por que não tem trabalho assim? Eu me lembro que teve um milho hidropônico que inventaram, colocava semente, colocava água. Eu quero saber quem vai comprar milho de R$ 90 e fazer hidroponia de milho.
Hoje não dá, né? Agora existe sim o milho com umidade para aumentar a concentração de alguns de energia, de proteína. Existe sim esse trabalho. Eu não estou falando disso. Estou falando daquele plantio de milho hidropônico. Foi gasto dinheiro com isso, inclusive foi o pai de uma amiga minha. Foi um trabalho na época fantástico, né? Porque era uma forma de você de ter forragem ali, um alimento verde. Eu acho que até se a gente tivesse com camisa verde, a vaca comia naquela época, né? A gente tem época que é aí, né? Certeza. Papelão, o pessoal dá papelão. Então, assim, infelizmente, existe muito isso, né? O algodão, É, ele é muito bom. O algodão hoje tem um problema que é o bicudo. Então, hoje o algodão para áreas pequenas, gente, assim, para forragem, o algodão seria mais a questão de produção de algodão orgânico, de coloração. Hoje em dia, eu não vou recomendar a plantação de algodão. Inclusive, se vocês quiserem ver no meu history, eu vou postar. Eu postei esses dias, plantei uma área da São Francisco, que a gente fez um trabalho da Vales, mas é uma área de alta fertilidade, com perspectiva de altas produtividades. Então, assim, é muito bonita a cultura, dá para você plantar, mas o algodão que seria melhor seria o algodão aquele orgânico que você tem colorações cinza, então marrom, é bem interessante sim, mas você imagina ter que apanhar algodão, mão de obra para plantar, para cortar uma forragem já é difícil, imagina para apanhar algodão. A gente era obrigado a apanhar, que eu apanhei muito algodão para ganhar mesada, né? E tinha um bisaquinho, o bisaquinho pesava, algodão, algaroba, feijão. Meu pai fazia isso de vez em quando comigo, ele não me dava dinheiro à toa, não. Então, a gente fazia muito isso, mas o trabalho da forragem, eu acho que a gente tem duas grandes vertentes, a palma forrageira e o BRS Capinha-Açu aí, que está despontando, não só como qualidade, produtividade, mas principalmente com boa concentração de proteína, se tirada no momento certo, viu, gente? Porque tem muita gente deixando crescer demais, então escalone o corte, porque você, escalonando o corte, a gente fez isso esse ano agora, e assim, o capim tá uma escadinha, né? Quando um chegar, o outro não vai estar chegando, então a gente já vai estar cortando o capim quando ele chegar no ponto de 3,5 metros, 4 metros, a gente vai estar cortando. Só que eu tenho que mandar fazer análise bromatológica, mas está sendo feito esse trabalho. Gilmara, se Deus quiser, vai acompanhar em agosto lá, né? Vai lá para a gente poder fazer. Acho que agosto já está com ponto de corte. A com gente vai pela certeza. altura, né? A gente tenta fazer até análise bromatológica, mas assim, gente, ó, não existe gel milagroso, mas existe trabalhos bem feitos, certo? Que você pode trabalhar a fertilidade do solo, esterco, a questão de fontes de adubos que você utiliza. O sulfato de potássio é mais caro, mas você vai estar jogando não só potássio, como enxofre, em vez de cloro, para um solo que já tem uma salinidade alta. A utilização de micronutrientes com aminoácidos, com ácido fúlvico, para poder melhorar a eficiência da planta em momentos de estresse. A planta, ela todo dia passa por estresse. Eu me lembro que eu ia para o colégio, eu já era estressado na ida e na volta, né? Que eu queria ir a pé, então eu ia a pé, eu já chegava suado no colégio. Então aí a gente tem isso. Então a planta, ela está o dia todo debaixo de sol. E quanto mais rápido ela fechar para cobrir também o sol e manter a umidade, melhor vai ser. Então a gente até utiliza hoje a atrazina como herbicida, né, para o capim. Foi muito bom, viu, Gilmara, lá, o resultado foi muito bom, conseguiu controlar bem. Tem gente que usa o glifosato após corte, mas eu recomendo que, se não sabe aplicar, é melhor não aplicar glifosato, porque pode matar. Então, eu prefiro a Certeza. atrazina. A atrazina, o 2,4-D, você tem problema de aplicar ele com a atrazina, você pode ter um probleminha de queima, dá uma certa diminuída no desenvolvimento do capim, mas o BRS aguenta, né? Para folha larga, né? Folha larga e folha estreita, né? Então a gente tem as duas coisas aí. E a alternativa, gente, infelizmente a gente vai comprar tudo aí, é tudo muito caro. Mas a gente também tem que valorizar o que é produzido na nossa terra e começar a pensar na hora de comprar um queijo mussarela que nem tem leite direito, de pensar no queijo de manteiga como a principal opção. Às vezes, R$ 23 o queijo de manteiga, 27. Eu compro um quilo de queijo de coalho aqui de R$ 49, morrendo para poder comer um pouco de queijo de coalho. É foda você comer queijo de coalho R$ 49 e você vendendo leite de R$ 1,90. Então é difícil para mim ver essa situação. E por que a gente está nessa situação? A gente tem duas queijeiras lá para o governo, são dos meus primos que estão para produzir, e até agora faz 2 anos, 3 anos foi investir dinheiro, tanto do governo como de vocês, o meu, e de muita gente não está saindo por falta de impedimento político, a cooperativa, enfim. Eu estou falando aqui como desabafo também, que a gente tenta não só produzir forragem, leite,
mas a gente está criando também uma condição de comercializar esse queijo. Isso é coisa social, sabe? Mas não só para ganhar dinheiro, não. Porque eu acho que o dinheiro que gira na região, ele vai automaticamente influenciar as pessoas terem um poder aquisitivo maior. Se eu emprego pessoas, elas vão comprar mais. Então, automaticamente, quando eu penso em estar querendo, poderia ter deixado a terra do meu pai, né? Ter virado deserto, ou deixado vender, ou qualquer outra coisa, ou ter deixado de lado, mas a minha família, ela gosta muito de terra, mas não está lá dentro direto. Eu tenho um irmão que gosta, mas não está lá dentro direto. Então, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade, porque a terra é isso, você tem que estar no dia a dia, tem que vivenciar, tem que estar lá dentro, e você tem que sobreviver daquilo ali. Hoje em dia, o produtor rural ele vai ter que sobreviver da terra dele, porque é o bem mais precioso que ele tem. Infelizmente, a gente vê o contrário, pessoas vendendo terra porque não sabem produzir, porque está passando fome, não tem como ganhar dinheiro ali dentro, está indo para a rua, está aposentado, comprou uma casa na cidade, e só aumentando o índice, muitas vezes, de pessoas com baixa renda e dependendo de governo e de aposentadoria para poder sobreviver. Essa é a nossa realidade, a gente tem que mudar isso. Então, o meu objetivo como agrônomo, como profissional da área de nutrição e produção de leite, né, agropecuário, eu não sou doido, né, só tenho coragem demais. Mas é justamente isso, tem um cunho social, sabe? Se fosse por mim, meus funcionários estavam estudando, mas eles não querem. Às vezes diz que não tem tempo, né? Mas assim, eu fico até 11 horas da noite, mas quem trabalha pesado fica mais fadigado. Mas eu acho que a gente deveria sempre se dedicar uma horinha para estudar, duas para estudar. Eu acho que isso valoriza muito o trabalho de quem faz, de quem se capacita, né, para poder estar dando assistência e até mesmo valoriza. Eu me lembro que quando o Cida estava lá na ordem, todo mundo queria contratar ela. Não, porque você vem para a aldeia, tal, não sei o quê. Eu queria uma mulher dessa lá em casa. Eu digo, gente, vai treinar a gente, vai ter a mesma. Pode trazer para cá, a gente treina, aprende. A Gilmar ajudou muito no treinamento da Cida. Com a Liz, ela está um pouco afastada, 6 meses aí. E é compreensível. Eu me lembro que a primeira vez, gente, que ela engravidou, ela chegou para mim, eu vou perder meu emprego. Eu disse, gente, você está aqui até agora. Não vai ser agora que você vai perder seu emprego. A gente vai passar por isso junto. É uma aprovação, tanto para mim como para ela, porque não ter os olhos dela lá junto aos meninos, isso não é fácil, mas ela é meu braço direito, o pai, o André ali, o Valdir, o Matheus, todo mundo lá, eu gosto muito do pessoal. São muito esforçados. Eu acho que a gente tá rumo a algo muito bom, que é a valorização dos profissionais e das pessoas do Seridó. E a gente tem muita cultura, a gente tem muita coisa boa para mostrar para o mundo. Não é só para o Brasil, não, é para o mundo. Gilmara, pode falar aí, eu já falei demais. Eu falei mais de 1 hora quase. Não, nossa, tá excelente. O pessoal quer ouvir você, não quer me ouvir. Todo mundo já me conhece, e o pessoal quer ouvir você, é coisa nova, diferente. Pessoal, é o seguinte, Alex, você tocou num ponto que, devido à questão de dificuldade de encontrar, você falou num ponto muito importante que poucas propriedades fazem, que é o uso, adubação com micronutriente, né? Então, você sabe que a nossa região, hoje a gente já encontra com mais facilidade, mas até uns 5 anos atrás, a gente encontrar micronutriente na nossa região, você não encontrava. E só tinha um produto que a gente encontrava com micronutriente, que era o FTR12, que todo mundo orientava, né? E hoje, se você chegar em algumas casas agropecuárias, é o único que você encontra. E assim, você já falou um pouco sobre micro, mas a minha pergunta para você é o seguinte: qual a importância maior e qual o micronutriente que você não pode deixar de fazer de jeito nenhum? Alguns você pode até dar uma pincelada ou não fazer porque não encontrou, mas existe um que você não possa fazer de jeito nenhum, que se você fazendo, a planta vai ter um resultado diferente. O que eu vou responder para vocês de forma como um agrônomo que eu sou. Então, assim, não existe micronutriente. Se é micronutriente, ele tem necessidade de ter absorção. Então, o de fazer ou não é justamente com análise de solo e condições que a gente encontra nas áreas de plantio. Então, às vezes, eu tenho um boro de 0,1, mas eu tenho manganês de 19. O ácido bórico lá, no solo, e meu pH é 6,5. Apesar de eu ter um manganês muito bom, o meu solo com pH 6,5 sem matéria orgânica não vai disponibilizar esse manganês, gente. Então,
esse manganês vai ficar indisponível. Então, eu tenho que criar condições dele disponibilizar. Então, muitas vezes, eu tenho que fazer um mix de micronutrientes, porque eu sei que eles vão estar indisponíveis ou vão estar faltando na minha solução de solo. Então, isso é feito com um estudo. Então, manganês, zinco, ferro, cobre, boro, são 5 micronutrientes. Entrando no níquel aí agora, né, que quase ninguém faz, mas a gente está trabalhando já lá. Já estou trabalhando com níquel através do V12, era isso que eu ia perguntar sobre o níquel. O níquel, não adianta fazer níquel e faltar os outros. Então, assim, é um conjunto de ações. Então, o manganês é necessário para a fotossíntese, está lá no processo fotossintético, está responsável por vários processos enzimáticos na planta, para ajudar no processo de metabolismo secundário, no ácido químico, enfim. São várias coisas que ele está ligado. Mas também não só o manganês, é o zinco. O zinco faz parte de um monte de proteína, gente. Então, sem zinco você não vai ter nem proteína para a planta direito. Sem enxofre também, que é um macro. Então, assim, a ideia é entender o micro que falta através de uma análise, ver as deficiências, as condições que o solo está ali, e você já identifica. Eu já faço de cara um mix de micronutrientes para poder evitar o problema, e junto também vai o níquel, o molibdênio, que quase ninguém conhece aí na região. Molibdênio, sem molibdênio, você não tem redutase do nitrato para poder transformar em nitrito, e aí o nitrito vai ser transformado em amônio, isso vai ser assimilado através da glicose e transformar o quê? Aminoácidos, substâncias, carboidratos, proteínas, por assim dizer. Resumindo, né? É bem mais complexo que isso. Então, se eu não tiver molibdênio, não adianta eu colocar nitrogênio. Só que o níquel também participa de alguns processos metabólicos, como hidrogenase e urease. Há alguns com bactérias de solo, no caso feijão, e outros dentro da planta. E isso aí é um problema. Então, se você não tem níquel, você automaticamente os processos de assimilação de nitrogênio. Então, eu estou gastando R$ 117 no saco de ureia e estou faltando molibdênio, níquel, ferro. Então, eu já faço um mix de micronutrientes, certo? Onde o manganês é mais necessário, vai em maior quantidade, certo? Apesar de eu ter manganês bem, e eu trabalho muito boro. Gente, eu trabalho boro. Se eu puder colocar boro e cobre, eu coloco. E agora, né? O níquel, ele dá uma qualidade na planta em vários processos metabólicos. Eu estava estudando segunda-feira sobre... É difícil, tipo assim, você acha bom... Vou dar um exemplo. Você vai pegar uma carne de sol, comer uma carne de sol. Para quem é do Seridó vai saber o que é isso. Mas a carne de sol com manteiga é outra coisa, né, gente? Então, assim, é diferente. A carne de sol assada na manteiga é diferente da brasa. Você fazer uma paçoca e fazer sem manteiga, você conhece na hora. Então, imagina que o níquel seja algo do tipo, é algo que vai melhorar mais a qualidade da alimentação do seu animal. É pensando nisso. O molibdênio, a mesma coisa. São pequenas quantidades, mas que vão fazer uma diferença enorme, Gilmara. Então, assim, todos os micros que eu falei são... O níquel, ele entrou no processo de essencialidade, né? Já, o molibdênio também é essencial. Mas o níquel entrou agora em 2007 ou 2008, mas era mais para leguminosa. Só que a gente está vendo a importância que ele tem no mombaça, nas braquiárias que existem aí, bastante arrozisiense. Já está vendo essas necessidades junto com o magnésio. O magnésio, apesar de estar no solo, não é. Em alguns casos não tem magnésio de sobra, só tem que disponibilizar ele. 30% do nosso solo é magnésio, mas eu coloco magnésio também via foliar, viu, gente? Um pouquinho também, porque molécula de clorofila, estresse. Às vezes a planta, ela está precisando, não é do magnésio nutrição, é do magnésio ativador enzimático ali, que vai ativar rubisco para poder tirar um pouco o estresse oxidativo dela. Isso mesmo. A Kaline está dizendo que ama algodão. Quem mais ama algodão, Kaline, sou eu, viu? Nossa Senhora, é uma cultura apaixonante. Existe O Francisco perguntou da possibilidade de plantar soja. Existe não. Tem o Camilo aí que produz soja em pivô do lado da praia de Touros. Quem quiser ir lá olhar, não sei se ele vai, né? Mas tem bastante. Para mim, a melhor ração em curto, médio e longo. O Francisco tá é aqui de... seu, Gilmara. Hã? Tá travando o seu. É a internet, aqui a internet é devagar. Francisco é produtor aqui da região de Coremas. Francisco, a gente testando a soja no Rio Grande do Norte, lá no Seridó, e ela se desenvolve no Seridó, ela se desenvolve aqui na região de Coremas também, porque Coremas tem muita água, que dá para a gente trabalhar com ela irrigada.
Eu tenho um amigo meu que plantou no gotejo, viu, Gilmar? O Ângelo Shigeu, que é da Angel, ele produz melão, ele tá lá na região do Apodi, e ele plantou soja e me mostrou lá. Então, assim, é possível produzir e é uma cultura que talvez esteja precisando a gente fazer mais trabalhos com ela aí, porque ela é super resistência, tem resistência à seca e tem algumas variedades. Ah, porque a gente tem pegar uma variedade de ciclo longo para se tornar curto aí. Eu acho que a soja aí com 90 dias vai estar chegando em R6 já para até menos que isso. E a gente colocando crescimento, fazendo uma nutrição bem feita, colocando um teor de proteína bom. A gente já pensou fazer uma silagem de milho e soja? Já tem trabalhos com isso. A gente só precisa colocar isso em prática, né? Mas tem muito de soja já. Justamente. A região de Alagoas, se eu não me engano, é Sergipe, eu estou na dúvida agora. Tem um amigo meu que está dando consultoria lá. Ele está subindo para lá para dar consultoria nessas áreas. É um trabalho novo, mas imagina, gente, o saco de soja de R$ 90, no dia que a gente começar a produzir soja aí, nem que seja irrigada no gotejo, mas precisa de maquinário, precisa de plantadeira, precisa de semente, precisa de trabalho de nutrição. A soja, ao mesmo tempo, eu digo que ela é uma erva daninha. Depois dela entrar na nossa região, vai ser difícil tirar ela, viu? Vai ser difícil tirar ela. Joana está perguntando se existe alguma variedade específica de soja para a região do semiárido, na verdade. Não, não, não tem variedade específica porque nunca foi estudado, na verdade. Então, mas o pai dele é que começou esse plantio. Planta algodão também para semente, soja para semente. A gente, na verdade, a gente tem que correr atrás, a gente tem que ver características de variedades. Por exemplo, tem que ser uma soja, não pode ser soja que não seja RR, porque a gente precisa usar glifosato. A soja, ela detesta mato competição. E nas nossas áreas boas sempre tem grama, capim de burro, outras culturas aí. Então a gente tem que sempre usar o glifosato antes do plantio, pós-plantio, e uma RR vai ajudar bastante. Ciclo longo, alta produtividade, tamanho bom, porte bom. Isso tem tudo, gente. A gente só basta... se vocês terem ideia, a genética da soja evoluiu tanto que tem muitas variedades que são descartadas. Então, a gente tem muito mais banco de sementes hoje para poder escolher uma variedade que está dando bem aqui na Bahia, que as condições diferente, mas aqui é o local que a gente está mais perto. Mas dá para escolher algumas variedades. Tem 8349, tem outras variedades, eu acho que é 8644, eu estou na dúvida aqui. Foi o Pablo até que vendia semente da Brevante, ele estava aqui, amigo meu, trabalha comigo. Então tem umas variedades muito boas que dão um vigor muito bom da folha, que dá vagem também. Muito interessante. A gente pode produzir sim, a gente só basta colocar em prática. Eu estou produzindo milho RR lá agora, né? Produzi o sorgo forrageiro, estou produzindo um monte de coisa, o BRS, então para produzir soja é bem mais fácil. A gente só precisa adequar. Tem que ter um plantio, tem que ter densidade e para colher, né? Que vai ser o grande. Mas para silagem a gente pode pensar nisso também, né? Ela a partir do R6, que é o estágio reprodutivo R6, a gente pode cortar ela, passar na picotadeira junto com o sorgo e fazer a silagem do mesmo jeito que faz do milho. Certeza. Alisson, a gente faz mais de uma hora que a gente está em live. Eu não sei como é que está seu tempo. Todo mundo tá gostando aí. Pedir para você falar mais. E assim, Eu falo muito. Nutrição de plantas, se a gente for falar, a gente passa aqui o restante do ano falando de nutrição de plantas e não consegue vencer o assunto, porque uma coisa puxa a outra. Né? Tem muita gente me pedindo aí com relação à questão de um curso com você aí no Seridó. Vamos organizar para a gente marcar a nossa reciclagem lá. A gente fez o nível 1, vamos tentar fazer o nível 2 aí. E eu vou levar o Gauchinho, que é o Iradi da Expressão Agrícola, vou levar o Leandro para fazer, que eles são doidos para conhecer o Rio Grande do Norte, né? Eu tenho vários amigos profissionais aqui que estão doidos para conhecer esses solos nossos, tentar entender, fazer a coisa acontecer. Gente, tem especialistas em semente, tem pessoal que pode ajudar bastante, tem disposição, quer ajudar. Agora a gente tem que reunir as pessoas, colocar em prática. Vai ter um trabalho agora do Fundeci, né, do BNB. Era bom que um projeto desse tipo de levar conhecimento para produtores, selecionar esses produtores, para eles fazerem tudo certinho, comprar maquinário, onde você poderia ter essa interação de culturas, de pessoas, um maquinário para plantio. Então vamos plantar essa área semana, a outra próxima semana, fazer esse cronograma. O Banco do Nordeste está com o Fundeci aí.
a gente até tenta, até dia 2, né? Mas assim, fica difícil você fazer projeto porque a gente tem que fazer meta da empresa, tem que correr atrás de cliente, tem que entregar pedido, tem que resolver problemas administrativos, treinar a equipe, contratar pessoas e ainda fazer isso. Mas eu tenho uns amigos, Gilmara, que eles estão dispostos aí, a gente pode ver isso pelo Sebrae, para poder levar essa turma para ir, para falar um pouco de solo. Tem o Leandro que está fazendo uma live toda, inclusive podem seguir lá, Leandro _ Solo Fértil. Tem o Iradi agora começou a publicar algumas coisas sobre potássio, que é muito top também. Tem um agrotécnico, que é o David, amigo meu também, que ele assumiu meu lugar na outra empresa. Então, tem muita gente boa. Tem o Ricardo Andrade, da FMC. Tem o João, que é concorrente meu da ICL, mas é meu amigo, mas é excelente na parte de fertilidade também. Mas a gente é concorrente e a gente é agrônomo antes de tudo, né? Então, tem muita gente boa que pode chegar aí, a gente fazer um intensivão, levar essa turma para Natal no primeiro contato, falar um pouco, depois desenrolar isso. Mas o que a gente tem que ter é um projeto pré-aprovado, porque a gente vai repassar conhecimento. Esse conhecimento vai ser colocado em prática. Então, às vezes, não adianta muito eu estar falando uma coisa para quem vai ouvir, vai querer praticar, mas não tem as condições. Então, compra de maquinário, de sementes, isso tudo pode ser feito pelo Banco do Nordeste. A partir do momento que 10 produtores se unirem através da Agro Rural Consultoria, ou seja lá quem for, através de uma cooperativa de criar. Eu criei a ideia de um projeto com o Nonato lá de Boicelado, e, gente, o presidente da cooperativa não deu nem bola, era o projeto que era para levar para lá. Eu nem sei quem era o presidente da cooperativa, nem sei se Nonato... Nonato, não fique com raiva de mim, não. Eu não falei isso por maldade, não, mas assim, eu aqui tentando viabilizar as coisas para o povo de lá. Aí tem hora que você cansa, velho. Tipo assim, você às vezes não... Você é uma pessoa comum como qualquer outra, você sofre pressões de empresa, você sofre pressões de colega de trabalho, você sofre pressões de produtor que quer que entregue os resultados para você. Então a gente sofre pressão todo dia, só que a gente tem também, fica pensando, mas eu não vou ter que sair daqui para resolver as coisas lá, né? Então, a partir do momento que essa live está aí, se tiver 10 produtores, a Joana Pires, eu, mais outros 8 produtores lá, a gente pegar, firmar, fizer uma cooperativa, vamos entrar com um projeto para produção de soja, produção de forragem com alta qualidade, isso aí é aprovado na hora, porque o Fundeci está aí com 10 milhões de reais e o projeto vai para assim, para dessalinizar a água. Até hoje não vi desalinador sendo utilizado na nossa região. Se não tiver a transposição, todo mundo morre de sede, né? Porque é foda. Água, por exemplo, Águas Cinzas é um projeto muito bacana, biodigestor. Muita coisa boa a gente tem, mas não é colocado em prática. Infelizmente, essa é a realidade. Então, a possibilidade, Gilmara, tem e a gente pode fazer diferença. Eu acho que eu falo demais, gente. Então, falem aí, pelo amor de Deus, eu falo demais, fico falando. Mas, assim, eu sou pior ainda pessoalmente. Eu sou pior pessoalmente, eu sou uma pestinha. Quando eu chegava lá na fazenda, agora eu deixei de ir quando os meninos estão trabalhando, porque eles não trabalham direito. Que eu chego lá e eles dizem que eu aperrei demais. Aí, meu Deus do céu, eu só tenho que ir lá nos momentos de intervalo, né? Mas eu cobro bastante também. Sou uma pessoa boa. Isso é muito bom, isso é muito bom, esse papo é muito bom, porque assim, você é do Seridó, mas já faz um tempo que você vem residindo em outras regiões que tem uma cultura diferente da nossa, e o nosso maior problema hoje é a gente juntar o pessoal, é a união. Então, a gente vê muitos produtores reclamando, discutindo com relação à questão de preço de leite, alto valor dos insumos, mas a gente não vê ninguém se unir para fazer uma compra em conjunto, uma compra de adubo, uma compra de ração. Sim. E o nosso Seridó, na verdade, quando a gente fala Seridó, eu não falo especificamente do Rio Grande do Norte, por eu ser do Rio Grande do Norte, mas os locais onde a gente trabalha hoje, Paraíba e Rio Grande do Norte são os principais estados, mas precisa de uma grande cooperativa, precisa de pessoas que tenha proatividade, que corra atrás disso. Só que a gente luta tanto, mas a gente não é valorizado quanto profissional, a gente não é valorizado, a gente não tem, enquanto a gente está lutando, está correndo, tentando ajudar o homem do campo, tem muitos que ficam tentando nos derrubar. E a gente começa a esfraquecer, porque nós somos seres humanos. Você falou,
um negócio aí agora atrás, a gente cansa. A gente cansa. Quando você corre e você está sozinho, não tem ninguém ali para te ajudar, você começa a cansar e você vai desistindo. Então, assim, se a gente se unir e formar uma cooperativa com os pés no chão, com um projeto bom, você pode ter certeza que o nosso Seridó e o nosso Sertão da Paraíba, a gente tem resultados fantásticos. A gente vai ter resultados fantásticos, a gente vai conseguir mudar muita realidade do homem do campo. Mas para isso a gente precisa de ajuda, a gente precisa de união. Não é Gilmara e Alisson que vai fundar uma cooperativa e Gilmara e Alisson vai indicar. Não, a gente não quer indicar, a gente quer ajudar, a gente quer levar o pouco de conhecimento que a gente tem para quem precisa. Não é isso? E conseguir verba, né, para isso. O Gomes perguntou Conseguir aí, Gilmara, verba. o Gomes perguntou aí se tem dados da silagem de soja. Tem dados, sim, Gomes. E a produtividade é fantástica, viu? É coisa assim de ficar de boca aberta. Eu não vou falar aqui porque eu não tenho um exato dado, mas eu passei para a Gilmara esse trabalho, foi aí que a gente começou a discutir coisa. Mas plantar soja no Seridó de gente, planta tudo. A gente planta, enfim, planta tudo lá, pitaia, planta jamanga, planta uva no Seridó já, todo mundo planta tudo, então vamos plantar coisa que dê rentabilidade, né? Mas quanto à qualidade da cooperativa, eu realmente queiram mudar a cara do nosso sertão, de fazer a coisa acontecer, não só para ela, mas para as pessoas que estão ao redor. Porque às vezes eu vejo, eu não vou falar nomes, mas eu vejo uma fazenda muito conhecida na Paraíba, e aí você vê os produtores ao redor tudo passando fome. Eu fico pensando assim, gente, o que adianta eu fazer um projeto que é exemplo de melhoria, de qualidade de caatinga, se os meus vizinhos tudo tá passando fome, o gado não tem o que comer e eu aqui com gado bonito. Então, assim, eu não vejo muito sentido em desenvolver um projeto e ficar só para mim, eu ganhar dinheiro vendendo coisas que é minha. Então, assim, mas ao mesmo tempo as pessoas ao redor tendo que viver de seguro Covid, sei lá, de coisas que não faz sentido. Então, assim, eu acho que a coisa é boa quando os seus vizinhos começam a adquirir também benefícios com o que você faz. Se eles não enxergam isso, é problema deles, mas a partir do momento que você oferece oportunidades, eu acho que as pessoas têm que aproveitar. Então, ter pessoas que façam a diferença nessa cooperativa, e não precisa ser uma cooperativa, não. Às vezes a gente pode pegar uma cooperativa que já existe, o pior é que não dá, né? Porque aí tem presidente, enfim, tem muita coisa política. Mas assim, gente, junta 10 produtores, pega um advogado, vamos fazer esse projeto aqui nesses 10 produtores, vamos passar por Fundeci, tem até 2 de agosto, talvez para o próximo ano pensar nisso, mas dá para comprar maquinário, ir atrás de maquinário, de semente, de defensivo. Por exemplo, o glifosato está em falta no mercado. Então, se ele fosse plantar soja, precisaria de glifosato, com a dosagem certa, né, com a aplicação correta, mas está em falta no mercado. O pessoal não tá, quem comprou está querendo receber, né? Então, isso vai ser um problema, mas a gente tem outras alternativas, gente, que pode fazer muito melhor aí, porque a gente tem gotejo, a gente tem condições de desenvolver um trabalho que seja exemplo, não só para a nossa região, mas para o mundo. Uma área que você não produzia nada, hoje eu estou produzindo feijão, milho, BRS, palma, leite, tem as queijeiras para entrar aí do governo. E assim, isso não depende só de mim, depende das outras pessoas de fazer a coisa acontecer. A ideia é juntar produtores, certo? Para esse projeto. Acho que isso aqui fica da live como um desafio. Daqui a um ano a gente pode conversar de novo sobre isso. Hoje é dia 21/7 de 2021. Eu recebi meu diploma dia 27/7 de 2001. Então, vai fazer ainda 21 anos, né? Não, 20 anos agora, né? Que basicamente eu me formei, só que eu já trabalhava antes. Então, já até é uma data comemorativa para mim, 27 e 21 agora, né? Então, a gente pode lançar os desafios e eu saí de Caicó de Seridó para desenvolver trabalho com melão, que foi lá, uva e manga e petrolina, e depois na soja e milho. Mais soja que milho, né? E outras áreas de fruticultura também. Então, assim, a gente só tem, eu acho que acrescentar nos produtores daí da região. E, por exemplo, eu lancei, ano passado, eu perguntei quem queria milho para plantar, que eu estava indo daqui para lá, né, com carro. Simplesmente ninguém nem falou, não, gente, é um milho que já vem com TS, já
aguenta aplicar glifosato, você fez a limpeza, eu produzi bastante com aquele milho, você acredita demais? Você lembra disso? Só que metade de uma... Teve 1 hectare lá meu que os meus vizinhos também comeram bastante milho. Aí quando eu fui colher não tinha quase nada. Mas a gente faz o quê, né, gente? Tem época de São João, plantando milho. Só você que tinha milho verde lá naquela época. Então, eu vou chegar, não, não pode. Pode. Por enquanto Pode, pode, né? Tá lá, eu sempre. queria forragem, mas eu colhi pouco milho. Meu primo até achou estranho na hora, Joaquim. Ele chegou assim, nossa, você colheu o milho, eu digo, e você não comeu nenhum, não, Joaquim? Porque ficava de frente à casa dele, né? Pertinho da casa dele. Então, assim, tem essas coisas que acontecem, mas foi um milho da Singenta. Me perguntaram aí do KWS 9606. KWS 9606. Gente, a KWS é uma sementeira de excelente qualidade. Eu plantei um milho deles ano passado, eles têm soja muito boas, com alto potencial, só que não adianta a gente plantar variedades. Por exemplo, eu agora levei o feroz da Singenta, porque é um milho que é adaptado à questão de baixa altitude, temperaturas elevadas, ele aguenta mais. Mas eu plantei o 505 e o 555 ano passado e foi excelente da Singenta. E tem o KWS, tem a Pioneer, tem outras aí, a Brevante, que o Pablo trabalha lá, tem muita semente, gente, você não tem ideia. Tem a Fosseed, que um amigo meu colheu aqui, o Mariotti, o Ricardo Mariotti colheu quase 200, se eu não me engano foi 220, 210. Ricardo Mariotti, se você um dia assistir essa live, você me perdoe. Mas ele colheu mais de 200 sacas. E com estresse hídrico, gente. Você sabe o que é isso? Agora sim, 70 mil plantas por hectare, a gente planta um pé a cada 1 metro, três sementes em cada cova. Isso tem que mudar um pouco, gente. Não adianta. É, Não adianta. Manejo você nutricional com planta amontoada não vai dar resultado. não funciona. Pra você ter uma ideia, nós estamos com uma área de milho da variedade feroz lá em Caline, lá em Currais Novos, Ah, adoro. e lá tá excelente o milho vem Muito saindo bom. excelente. Plantamos o 1051 numa parte da área onde a lagarta, Ah, meu amigo, tudo destruiu, praticamente. Destruiu. não, Não, Gilmara, não não teve, tem como comparar. Não tem como não. comparar, gente. Gente, é lagarta, Aí plantamos o feroz e assim, tá excelente lá o milho, lá em Caline. A gente tá com plantas com estágio diferentes, plantamos em intervalos de 15 dias, de 20 dias, para a gente não estar colhendo tudo numa época só, porque lá o intuito é a produtora vender a espiga e fazer forragem da planta, né? E dar a espiga que não for bem selecionada entrar junto na silagem. Então, assim, eu fico me perguntando, eu tenho vários produtores, eu atendo um número de produtores muito grande, e eu fico me perguntando por que é que o produtor ele é resistente em investir numa semente de qualidade. Eu tenho produtores que simplesmente esse ano compraram o milho comercial para você fornecer aos animais e plantaram. não dá, né? Não quiser dar Mas, 47 Gilmara, reais no quilo de milho, porque é caro, porque é isso. Ai, cara, eu fico doente, sabe? Porque assim, você mas um deixa quilo de de ter milho, uma um produtividade quilo, gigantesca. 1 quilo de milho por 47 é caro, né, gente? Então, assim, mas você tem 1 hectare que você compra por R$ 500. O feroz, a Nininha perguntou aí, eu acho que hoje, pensar em espiga e grão, o feroz, para nossa região de semiárido lá, é muito bom. Mas se você pensar em milho doce, você tem opções aí. Hoje o que a gente está precisando mesmo, a gente come o milho e bota açúcar dentro, né? Não precisa ser aquele milho docinho, não. A gente bota É, açúcar, faz canjica, faz pamonha, fica doce do mesmo jeito, não pode amargar. Então verdade. ele serve bem para isso, para as duas coisas. Mas tem variedades para produção de grãos, que é o 505 da Singenta, me surpreendeu. Não só me surpreendeu, como surpreendeu muita gente que estava lá, porque a gente teve área com 2 espigas com boa formação por planta. Foi plantado, mas assim, infelizmente é uma área que está lá para ser plantado palma. A gente não fez a implantação dessa área de palma, porque eu já estou cuidando de 2,6, eu não posso abraçar o mundo com as mãos. Então, tem um projeto lá, inclusive eu já falei, vou ver essa área lá com palma ou alguma outra coisa, porque o sistema de irrigação está todo lá, o poço está lá, e eu só não tenho tempo de cuidar mais disso. Então, preciso de uma pessoa para auxiliar nisso. Então, a minha equipe lá e eu, a gente já está cuidando de muitas áreas,
e tem uma área de milho agora, mas é o feroz que eu peguei da Singenta, Nininha. E eu vou falar para você, foi uma recomendação de um amigo meu que vendia semente da Brevante. Ele disse que plantasse que ia ser muito bom. Então, estou testando lá, mas eu vou falar uma coisa para você. A temperatura à noite é muito drástica. Eu acho que em agosto diminui um pouco, dependendo da região. Não sei que região você está, mas para a gente diminui um pouco, mas ainda continua quente. Então, essa temperatura de noite, você tem que trabalhar um pouco da parte fisiológica e de nutrição para equilibrar e não ter perda de produtividade. Então, dá para fazer um trabalho sim com feroz. Você pode aplicar o glifosato como herbicida, fazer a limpeza. O plantio TS, você pode fazer um inseticida. Até para a gente arranjar um inseticida é difícil, né, Gilmar? Eu tive que levar daqui para lá um inseticida para poder estar fazendo. E como o Gilmar falou, né, ele tem genética, então a lagarta não consegue desenvolver nele. Então você não vai ver lagarta nele. Se você vê, é porque está deficiente nutricionalmente. Para nós da região do Seridó, a gente tem a Vetericampo lá em Cruzeta, que devido ao Cruzeta ser uma região de coluna, o pessoal planta muito irrigado, então lá a gente já consegue encontrar alguns inseticidas, alguns fungicidas, herbicidas. Então, assim, deu uma melhorada bastante nos últimos anos para cá. Mas em outras regiões, principalmente no Alto Oeste, a gente, se não for para Mossoró, aquela região ali do Pau dos Ferros, é muito carente, cara. Muito carente, muito carente Mas mesmo. deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Eu já falei com o Gilmara sobre isso, assim, para não enrolar muito. Gente, aqui a gente tem... Hoje eu estou 300 quilômetros menos de 300 quilômetros, quase 300 quilômetros de Luiz Eduardo Magalhães. Mas tem dia que a gente... Ontem eu saí, foi quase 350, 400 quilômetros até chegar no cliente. Então, o cliente nem me comprou nada. Eu estava indo lá fazer visita para tentar fazer um trabalho com ele, né? Da parte de assistência, nutrição, levar um pouco do conhecimento que a gente tem e também aprender um pouco. Aqui a gente vende, tem que dar assistência, a gente tem que ir atrás do produtor. Se o produtor reclamar, ele não paga. A gente aí tem que pagar à vista, tem que correr atrás das coisas e esse povo aí só ganha dinheiro à custa de vocês. Então, o que é que eu falo? Vamos atrás de quem está dando assistência para comprar produto, para valorizar essa assistência dessa pessoa, que de repente a assistência está pagando hoje, pode ser de graça daqui a uns dias. Por quê? Porque a pessoa que ela está vendendo as coisas lá, da Vetericampo ou da Agromatos, o meu amigo vai montar a loja da Agromatos lá em Mossoró, top. Gente, o sistema de irrigação eu comprei, paguei, pergunta se me deu instalado, eu tenho que pagar o cara para instalar, tive que pagar para levar e tive que pagar à vista. Isso não existe em canto nenhum no mundo. Só aí. Porque eu não sei se o pessoal não paga, se quem não compra à vista não paga, não sei o que é isso. Mas eu compro lá também não é Vetericampo, não. Eu compro na produtora. A casa. Agora eu esqueci o nome. Casa de sertanejo. Os casas sertanejo, nossa, lá eu tenho uma facilidade muito boa, lá em Caicó. Mas não tem todos os produtos que eu procuro. E o que a gente tem não é muito satisfatório. Por exemplo, eu comprei uma roçadeira, deu problema já, com 8 meses, a garantia. Cadê a pessoa para consertar? E você compra a roçadeira e joga fora, né? Porque não tem onde consertar. Então, assim, aí você compra da Steel 2.000 e poucos reais, quase R$ 1.800 mais caro, mas você tem o retorno disso. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Onde é que eu estou comprando? Está me dando assistência? Eu estou dando dinheiro para aquela pessoa? Que tipo de assistência está me dando? Então, assim, a Gilmara que está vindo aqui, às vezes ela indica uma pessoa lá que é parceiro dela, ela não está recebendo dinheiro por isso, mas ela está levando até você assistência e está levando produtos de qualidade. Então, a gente tem que pensar nisso também. Eu estou dando dinheiro para pessoas que não estão me ajudando. Então, eu falo sempre disso. A nossa ideia era no futuro próximo, a Gilmara sabe disso, de lançar uma distribuição de produtos, de semente, de tudo, só para produtores que fizessem parte do grupo de assistência deles, né, para poder ter esses produtos mais fácil e de preço mais competitivo. Para vocês terem ideia, eu comprei 2 4D aqui de R$ 22, aí é quase 46. Eu não acreditei nisso. Tipo, então só para... Eu falo demais, João. Tem muita pergunta aqui, gente. O Júnior. A trazina. Júnior, eu uso IV4. Se eu não usar o glifosato, se for um milho RR, se não for o milho RR, eu uso IV4. E assim, não adianta deixar o mato ficar grande não, viu, gente? Então, assim, às vezes eu aplico a trazina, mas o mato cresceu demais. Então, tem que ter esse controle aí
da eficiência da época de aplicação. Mas para você ter uma eficiência de aplicação, você tem que ter o tamanho correto. Então, eu uso o hexazinona na palma como uma forma de manejo. A Gilmara sabe, eu consigo ter, mas eu gosto de aplicar um pouquinho maior para ter uma palhada na palma, né? Que o meu solo estava branco. Aí eu estou colocando esterco, aí eu estou criando meio que uma palhada ali em cima, mas parece que some, gente. É impressionante. Aí, para decompor, e você perde, pô, boa parte desse carbono que era para estar indo para o solo, está indo para a atmosfera, né? Infelizmente, porque você não tem matéria Verdade, orgânica, não tem micro-organismo, não tem umidade. Mas é basicamente isso. verdade. Acho que é isso, né, Gilmara? Meu Temos amigo, já qual? era isso que eu ia dizer. Meu amigo, vamos encerrar. A gente já está em quase 2 horas de live, né? Eu espero que o pessoal tenha gostado, que a gente tenha conseguido tirar as dúvidas de muitos. Tem Peço muitas. desculpa. Hã? Não, não entendi. Tem muitas dúvidas ainda para tirar, né? Não vai ser hoje nem amanhã. Certeza, certeza. As dúvidas vão surgindo na medida que você vai trabalhando no campo e vai Amém, mexendo Padre com a Fabiano. parte da educação. Então, gente, queria agradecer a todos. Queria agradecer a Alisson, meu amigo Alisson. Muitíssimo obrigada, meu amigo, por ter aceitado o nosso convite. Espero que todos tenham gostado. Peço desculpa àqueles que, se a gente não respondeu a sua pergunta, mas a gente vai depois dar uma olhada novamente na live e ver se tem alguma pergunta que a gente ficou sem responder. A gente vai responder lá nos stories da Agro Rural, porque é para todo mundo estar vendo. Vamos colocar a pergunta e a resposta lá para todo mundo interagir. E, Alisson, mais uma vez, meu muitíssimo obrigado a todos que tiraram o seu tempo para nos assistir, para pegar um pouco mais de conhecimento. Meu amigo, a palavra é com você. Ó, o Glauber está dizendo aí que muitas dúvidas seriam tiradas no curso 2.2. 2KK. Eu digo, Vamos gente, marcar, vamos agendar. eu vou falar uma coisa aqui. Eu tenho alguns amigos que estão aí. A Diandra, que está se formando agora, é uma menina extremamente competente. Se ela chegasse lá no Seridó, ela ia arrebentar com assistência técnica. Ela dá assistência. Está trabalhando com o pai dela produz maçã em Minas Gerais. Eu tenho várias pessoas que têm muita capacidade, força de vontade. E eu acho que a gente precisa disso, sabe? O Brasil precisa de gente que trabalhe, que goste de trabalhar, que goste de fazer o bem, que tenha empatia pelos outros. Padre Fabiano está aí, conheço desde criança. A gente cresceu junto, basicamente. Viviane era colega de turma minha, então tem muita gente aí que eu conheço. Mas vocês não têm ideia do desgosto que às vezes dá a gente ver o Brasil desenvolvendo e algumas regiões como a nossa ficando para trás por conta de política, infelizmente. Mas não é só a política, é a nossa força de vontade, sabe? É a atitude nossa. Eu acho que o que eu estou fazendo lá, eu falei para a Gilmar, às vezes eu desabafo com ela, desabafo com minha gerente, desabafo com meus funcionários, com o pessoal que está lá, mas é tentar fazer o melhor sempre. Então, eu só tenho a agradecer a presença de todos. Eu espero que eu tenha respondido boa parte das perguntas. Eu falo demais, acabo entrando em detalhes que muitas vezes não seria necessário, mas só tenho a agradecer a vocês estarem até essa hora, quase 2 horas. A gente teve mais de 50 pessoas aí na live, amigos meus, pessoas que eu não conheço, mas que pessoas do Instagram. E eu só tenho a agradecer todo mundo e dizer que a gente está aqui para isso, sabe? A gente está sempre aqui disponível para tirar dúvidas, para ajudar, mas a gente às vezes quer ser ajudado também. Então, se cada um fizer a sua parte, a Joana já está fazendo a parte dela e buscar ter melhorias para nós e para as pessoas ao redor. Eu acho que esse é o nosso objetivo, né? Como pessoa, como profissional, esse é um sonho de todo mundo, né? De ver todo mundo feliz, trabalhando, ganhando dinheiro, tendo dinheiro para comprar, para viajar, para fazer tudo isso. Felizmente não é a nossa realidade lá da região, mas um dia vai ser. A gente tem que trabalhar dobrado às vezes e infelizmente a gente é medido pela maioria e não por ser quem somos. Então, infelizmente, vamos ter desafios maiores e a gente está aqui para isso, viu, Gilmara? Com certeza, com certeza. Obrigado aí Meu a amigo, todos. Que Deus abençoe a todos aí. Meu amigo, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Estamos à disposição, certo? O que você precisar. Eu que digo para você, eu estou à disposição para o que você precisar. Gilmara, o pessoal está pedindo para salvar a live, viu? Você sabe salvar a live? Sei! Vai ficar salvo. Então, Não vai ficar salvo. Oi, meu amigo. Muito obrigado. Pessoal, só para a gente fechar. Eu também estou com saudade de Petrolina. Só para a gente fechar, pessoal, a gente vai ter outras lives, a gente vai organizar outras lives com outros temas.
certo? Com outros profissionais tão qualificados quanto o Alisson, né? Porque o cara sabe demais. Quem tiver a oportunidade de fazer uma capacitação com ele, eu recomendo. E vou organizar o nível 2. Vou organizar o nível 2. Vamos deixar dar mais um tempinho dessa pandemia. Isso. Né? A gente organiza o nível 2. E aí a gente vai estar conversando aí no Instagram, vai estar postando informações de quando vai ser, como vai ser, o que precisa para participar, tá certo? E mais uma vez, meu muitíssimo obrigado a todos vocês. Alisson, valeu, meu amigo. Abração, fiquem com Deus e eu acho que vamos buscar sempre o melhor para todos nós, né? Não só para a gente, mas para todos nós. Nessa época de pandemia, felizmente as coisas pioraram, mas a gente está aqui, através de uma live, hoje está até mais fácil se comunicar. Então, vamos aproveitar desses recursos e trabalhar para que a gente possa cada vez mais tá agregando no trabalho de vocês o dia a dia do campo aí, da região. Muito obrigado e fiquem com certeza. Deus, gente. Tchau, tchau. Obrigada, meu amigo. Tchau, todo mundo. Tchau. Tchau.